Nossa, e já que você curtiu, eu vou te propor um desafio. Faça. Faça um convite para o nosso possível próximo convidado. Convide o nosso próximo convidado. Então, mandar uma mensagem pra alguém, dar um toque e falar, pô, não, essa pessoa vai curtir conhecer os meninos aqui no 3 Posso fazer 2? Pô, Pode ser. Dois caras que eu gosto muito que trabalharam comigo recentemente, pra cá, né? Nessa aqui. Ô, Chico Pedrati, Chikungunya. Você tá brilhando tanto, Chicão. Meu irmão, você tá brilhando tanto agora. Convite da Globo, inclusive, não sei o quê. Aí, tá narrando demais. Vem fazer o talk show aqui, ó, com os meninos, cara. Vem brilhar. Vai ser legal pra caramba. E o segundo, esse eu tenho um respeito, uma admiração da mesma geração que eu. Gosta das mesmas coisas que eu. Ele é corintiano. Torce pro Chicago Bulls. Tomás Rafael. Grande Tomás. Transamérica. Toda a mídia aí que já trabalhou no SBT também. Né? Então esses dois caras aí, o Chico Pedrati, que é o Chico Munguia, e o Tomás, tem tantos nomes, mas esses dois aí são dois que adoro. Tomara que eles venham bater o papo aqui. Sim, Salabim, meus amigos. Está começando mais um Talk Show de Bolas. Aê! O aê faltou alguma coisa, tá né? meio manco, né? Tá meio velho? manco. Tá meio manco. Hoje estamos sem o nosso corintiano na bancada. Exatamente, era ele que ia estar do seu lado agora. É verdade. Graças a Deus, né? Deu uma folga pra gente, né? E outra coisa, né? Acabou de rolar o clássico, né? Ele encheu teu saco. Nossa, né? nem me fala, velho. Meu Deus do céu. Bom, a gente vai falar muito do clássico hoje Exatamente. também, não é mesmo? Sim. Que desceu um pouco amargo aqui pra mim, Mas né? engraçado é que permaneceu 2 tabus, né, velho? É verdade. O VP de não ganhar clássico e o São Paulo de não ganhar na arena, né? Já velho? faz um bom tempo que o Corinthians não sabe o que é ganhar do São Paulo, viu? Mas a gente vai falar disso ainda hoje. Bom, aqui quem vos fala é o seu apresentador em fase de crescimento, eu, Gabriel. E aqui do meu lado esquerdo, anti-direito, Bolivão. Salve família, tudo bem? Tô aqui agora do lado esquerdo dele e, assim, ansioso pra conversa que a gente vai ter daqui a pouco. Total. Bom, e hoje a gente tá com um convidado que assim, é uma grande referência quando o assunto é jornalismo esportivo. E é um cara que assim, teve que arrumar... Foi difícil arrumar um tempinho pra vir aqui, porque ele faz tudo. Ele tá em vários lugares, Cara, tem várias multiuso, coisas. velho. Multiuso. Bombril. Por favor, Tomás Rafael. Obrigado, gente. Demorou, mas consegui marcar, consegui um tempinho. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bolívia. Tranquilo. E o clássico também ficou aqui assim, porque é o que você falou, Gabriel. Faz tempo que o Corinthians não ganha do São Paulo. Vocês estavam brincando, tá faltando o corintiano. Tá aqui o corintiano. Exato, chegou, pô. A gente não fica Pronto. sem, né? A gente falou até no outro programa. Corintiano é que nem puxar saco e capim, cara. Tem em todo lugar. É verdade. Eu falei até no outro programa que a gente tem a cota de um corintiano por programa, então, na verdade, a gente limou o Miguel da bancada pra chegar um nome com um peso maior. Não, vocês dois juntos não ia dar certo, cara. Mas aí, já que a gente tá falando do clássico, vamos começar falando do clássico. O que você achou? Você que tinha palpitado lá no Transamérica, falando que apostou no empate e no final realmente aconteceu o empate. Mas poderia ter sido diferente, né? Não, poderia. E eu ainda, no comentário que eu fiz pro Instagram, pro YouTube da Transamérica, depois do último programa lá na sexta-feira, eu falei... Eu acho que vai dar empate, mas se alguém tiver que vencer, provavelmente vai ser o São Paulo, porque tá mais organizadinho, né? Isso ficou muito claro no clássico de hoje, né? Um time melhor treinado e também o trabalho do Rogério Ceni existe há mais tempo do que o trabalho do VP. Mas eu achei engraçadas algumas conclusões que foram tiradas do clássico. Não que estejam totalmente equivocadas, mas é que você falando de um jeito assim simplório, o São Paulo podia ter goleado por 5-0 o primeiro tempo, como eu vi, por exemplo, meu amigo Rafael Colombo falar hoje de manhã na CNN, grande torcedor do Corinthians, deve estar bravo com a postura do Corinthians nos clássicos. Ou algumas pessoas falarem, o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, o Corinthians foi melhor no segundo tempo. Isso não explica muito bem o que foi a partida. Essa última análise, por exemplo, dá uma impressão de equilíbrio. E não teve equilíbrio. O São Paulo foi melhor. O São Paulo foi muito melhor no primeiro tempo e o Corinthians buscou um pouquinho mais no segundo tempo sem efetivamente ter sido melhor. Mas era o time que estava buscando o ataque, enquanto o São Paulo, com a vantagem, estava buscando ali segurar a vantagem para acabar com esse tabu que é indigesto para a torcida do São Paulo. Agora, também falar, o São Paulo poderia ter goleado por 5-0. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo, criou mais oportunidades e o Cássio foi a grande figura, claro, do jogo. Mas com 30 minutos, ou 35, o Corinthians faz 1-0. E por circunstâncias ali da regra, claro, o gol foi bem anulado, mas o gol não foi construído porque o Renato Augusto estava em posição de impedimento. Se ele tivesse 20 centímetros para trás, ia sair o gol do mesmo jeito. Então poderia ter virado 1-0 para o Corinthians também, embora o São Paulo tenha sido melhor.
Não vou dizer desde o início, porque ali nos primeiros 10 minutos o William deu um trabalho pro Igor Vinícius e o Rogério foi inteligente ao corrigir ali. Acho que ele trocou o Igor pelo Diego Costa e aí o William parou de dar trabalho. Sim. Mas a partir dos 10 minutos, São Paulo foi sempre melhor no primeiro tempo. Porque o Igor Vinícius de titular, confesso que me deu um pouquinho de refluxo logo na escalação, porque realmente não dá pra entender. Mas é que ele ofensivamente em alguns jogos vai bem, né? Ele é a versão do Reinaldo do lado direito, sem ser tão agressivo, tão ofensivo. Mas é um jogador que tem ali uma qualidade no apoio, mas defensivamente eu acho que ele é fraco. Falta um pouco ainda. Não dá, cara. Pros dois Igor faltam ainda bastante. Há quase 2 viu? anos aí que ele tá no São Paulo. Acho que a melhor partida que ele fez foi recentemente, né, pela Copa do Brasil, contra o Juventude, e ele credenciou o Rogério dar mais oportunidades a ele. Mas pra mim, até o Fernando, quando esteve aqui, o Igor Vinícius, muitas vezes me questiono como ele é profissional. Realmente é complicado. Tem aqueles jogadores que você critica com serenidade, com sobriedade, mas só quando o cara joga no teu time pra você entender melhor. Viu? Não, eu apelidei já o Igor Gomes de Cacazinho brasileiro, né? Porque foi assim que o São Paulo começou a tratar ele quando ele subiu. E falta, eu acho que pro São Paulo, o São Paulo é um time que tá mais organizado mesmo, só que falta algumas peças ainda. Eu falei, inclusive no grupo, porque eu assisti o jogo, minha namorada é São Paulina, eu tava assistindo o jogo com ela. E eu vi o Éder no campo, e o Éder, eu falei, o Éder é um monolito. O Éder, ele tava impedido no meio de campo. Então, assim, tem o Corinthians, ele tava alguns passos atrás mesmo nessa questão de organização, só que o de São Paulo ainda falta peça. Falta peça pra dar aquela encaixada redonda, porque o Caleri, ele vai muito bem nos jogos. Esse é um ponto fora da curva. Exatamente. Né? Ele joga muito, e acho que já é o 4º jogo seguido contra o Corinthians que ele marca em quase todos os clássicos. Exatamente. É um cara brigador. E é um cara que eu acho que poderia ter tido melhor sorte na Europa jogando num time melhor. Sim. Porque é impressionante a qualidade dele. Ele não é um jogador extremamente técnico, mas ele me lembra muito o Luiz Fabiano na facilidade de dominar a bola deixando ela já pronta para o arremate. Exatamente. Que foi o que aconteceu ontem. Não é se você for reparar, não é uma bola fácil para ele dominar da maneira como ele dominou. Ele toma ali, é até um susto que ele toma de repente, mas a bola para nele, né? Sim. Ele domina e a bola já fica quicando ali para ele fazer o chute. Ele se posiciona muito bem. Especialmente nos cruzamentos, como foi o caso ontem. Ele é um jogador muito diferenciado. Você pega a média de gols dele na Europa, não é uma média tão expressiva, né? Ele não brilhou em nenhuma equipe da Europa, seja na Espanha, seja na Inglaterra. Só que eram times que jogavam na defesa a maior parte das partidas, né? Se no São Paulo ele tem pelo menos 2, 3 chances por partida, nessas equipes da Europa, talvez ele passasse 2, 3 jogos sem receber uma bola redondinha ali para arrematar. E ele é completamente diferente do que o Pablo era, porque o Pablo passava muita bola no pé dele e ele não conseguia. Exato, e o Caleri, hoje, ele tem pouca oportunidade e ele ainda consegue fazer, pelo menos deixar ele um gol por partida. Se você for pensar, tecnicamente ali, o Pablo jogou em equipes mais organizadas ali, que tinham mais recursos do que hoje o Caleri tem. Sim. Só que, cara, é um cara que tem 7 gols em 7 jogos no Campeonato Brasileiro. É uma média absurda, a melhor média da carreira hoje. Voltou mais experiente. Talvez fisicamente ele estivesse melhor na primeira passagem, mas hoje muito mais maduro, muito mais experiente. Mesmo tendo ficado tanto tempo sem jogar na Europa, é impressionante ele conseguir dar continuidade ao trabalho dele hoje, né? Ele é muito bom jogador. E assim, eu fico me perguntando se amanhã ou depois ele não vai ter uma chance na seleção da Argentina. Sim. É que tem muita qualidade no sistema ofensivo da seleção argentina. A Argentina teve recentemente o Agüero, tem agora o Lautaro Martínez, tem outros grandes jogadores. Mas ele é um cara ali que numa eventualidade, numa necessidade, ele pode jogar. Sim. E cabe perfeitamente. Sim. E aquele cara que... É o que eu vou roubar as palavras do corintiano que aqui senta, né? O cara nasceu pra vestir a camisa do São Paulo, né? Porque o que ele faz com a camisa do São Paulo é diferente. E pode ser que ele consiga assumir a responsabilidade da própria camisa celeste da Argentina. Então, eu acho. Ele pode, inclusive, trazer infelicidades para os brasileiros e felicidade para os nossos queridos hermanos. Não, se for pensar que agora o Campeonato Brasileiro é transmitido na Argentina, né? Tem repercutido bastante as atuações dele, né? Já virou discussão lá. Ainda uma discussão que engatinha e a maioria ainda não se empolga tanto. Porque é impressionante, né? A gente tem um certo preconceito aqui dentro, principalmente nós, até mais a gente em relação ao Campeonato Argentino. Claro que são campeonatos mais fracos, especialmente os
fora do eixo Brasil e Argentina, mas a gente não está nem aí para o que acontece na América do Sul. Sim. E de uma certa maneira, eles lá também estão mais preocupados com os craques deles na Europa do que com o que acontece aqui. Claro que é diferente no Peru, por exemplo, o Guerreiro tinha uma repercussão enorme o que ele fazia no Corinthians no Peru. Mas da Argentina para o Brasil e do Brasil para a Argentina, eu acho que tem essa... Não é nem uma questão de rivalidade, é uma questão cultural, né? Da gente ficar mais preocupado com o que acontece fora do nosso continente. Quem sabe que as frustrações dos antigos centroavantes que iam muito bem na Europa e foram mal em tantas competições pela Argentina, talvez é uma oportunidade para ele. Pensar que o Higuaín, que sempre foi um grande craque, hoje em dia na Argentina não querem ver ele nem pintado de ouro. Verdade. E o Agüero, por mais que ele tenha ido muito bem no Manchester City, nunca se firmou exatamente como um grande craque na seleção. O próprio Lautaro é muito questionado, que vai muito bem na Inter, né? Mas ainda a Inter hoje não é mais uma protagonista na Europa, né? No campeonato italiano, claro, incomoda, foi campeão na temporada passada, mas ele ainda não conseguiu desempenhar o melhor futebol dele, né, pela seleção da Argentina. É fato, mas eu acho que todos esses jogadores são vítimas, né, de um problema que a Argentina teve nesse século, que é uma falta de defesa, uma defesa melhor postada, organizada. Sempre foi uma coisa forte dos argentinos, né, goleiros, zagueiros. Eles não tiveram grandes goleiros e grandes zagueiros, uma ou outra exceção nesse século XXI. É uma coisa impressionante, né? E a Argentina sempre teve grandes jogadores nesse século, do meio para frente, mas ali jogadores que você fala, pô, Otamendi ainda está na seleção, né? E tantos outros zagueiros, laterais, que você, pô, depois eles... o último grande lateral talvez tenha sido o Zanetti. Esse sim jogava muita bola, mas o Zanetti, embora tenha brilhado nesse século, mas o Zanetti estava na Copa de 98. Exatamente. Né? Então já faz tempo. O Otamendi, ele, nossa sério, eu vi um dos melhores momentos aí eu esqueci o time que ele tá. Benfica, exatamente. Ele tá tomando 3-0. O terceiro gol foi um erro dele. E ele errou de novo pra tomar o quarto e deu sorte que o goleiro conseguiu salvar, porque senão... O Otamendi é um grande sortudo. Nossa, é um cara que jogou no City do Guardiola e, porra, cara, e o Otamendi não tem qualidade pra isso. Falta muito pra ainda vestir camisa de seleção. Nossa senhora, falta qualidade. O último zagueiro que eu me lembro da Argentina que eu realmente gostava era o Samuel. Do Boca Juniors, né? Samuel foi o último, assim, que eu me lembro e falo, esse jogava de terno e também jogou até muito velho, né? Tipo, ele teve uma longevidade ali, jogou na Inter de Milão também, até durante muito tempo. Acho que foi o último, assim, que eu falo, esse realmente era muito bom. O goleiro também, eles ficaram com um hiato muito grande depois do Abondanzieri. Aqui também era um o Abondanzieri não era da escola do Fidiol, né? O próprio, engraçado, né? O Goicoechea foi muito bem nas Copas do Mundo, mas se você pegar a carreira dele, não foi um goleiro, assim, extraordinário, né? Talvez o Pumpido tenha sido o último grande goleiro da Copa de 86, o último gigantesco tenha sido o Fidiol, mas a Argentina, ela conseguia melhores resultados, né? No cenário... Lógico que é no cenário internacional, né? A seleção vai sempre brigar no cenário internacional. Mas sem ter, às vezes, jogadores tão talentosos do meio para frente, porque a defesa segurava muito bem, né? No começo da década de 90, por exemplo, a própria Copa de 90, que tinha ainda o Maradona, mas eles conseguem chegar à final de uma maneira absolutamente improvável. A defesa era mais forte do que o sistema ofensivo. E depois a gente vê grandes jogadores que não conseguiram ganhar nada porque a defesa não ajudava. E nesse sentido, talvez o último grande centroavante que se aproveitou de um bom momento da seleção tenha sido o Gabriel Batistuta, né? Que ainda conseguiu ser bicampeão da Copa América no começo da década de 90. Fez uma bela Copa em 94, fez gol em 98 também. Esse era sensacional. Esse era extraordinário. Demais, né? Esse, olha... quase nível Careca, e pra mim isso é um grande elogio, porque o Careca dos centroavantes que eu vi brasileiro só ficou atrás do Romário e do Ronaldo na minha avaliação. Era inacreditável, velho. E eu lembro, a gente tava falando de goleiro, eu lembro que, acho que se não me engano, logo depois do Abondanzieri veio o Lux, que nos trouxe tantas felicidades. Nossa, era ruim. Teve um 3-0 que o Brasil meteu, que o Lux, nossa, só errou, velho. Eu ficava tão feliz, eu falei assim, nossa, esse goleiro realmente passou sabonete na mão, né, velho? Um abraço para os nossos irmãos. Muito obrigado por todas as alegrias que vocês nos proporcionaram. Vou falar agora um pouco lá do comecinho da sua carreira. Putz, faz tempo, hein? Não, porque eu queria saber da onde vem essa paixão do futebol. Quando você parou na sua vida e falou, cara, é isso que eu quero seguir pra minha vida, é isso que eu quero ser, jornalista esportivo. Você sabe que, às vezes eu me pergunto quando que foi, eu sempre gostei, né? Eu acho que, evidentemente, que o fato de eu ter crescido ouvindo rádio, vendo TV, isso fez toda a diferença. Mas eu não me recordo, assim, de estar no primeiro, segundo colegial e falar, putz, vou fazer rádio, vou fazer jornalismo, ou vou fazer publicidade, ou não vou fazer publicidade, eu queria fazer turismo uma época. Então eu não sei exatamente quando que...
eu tomei a decisão. Mas o fato é que eu sempre gostei. E assim, eu ouvia muito rádio. Era uma época em que você se informava de futebol basicamente no rádio. Sim. E comprando a placar na terça ou na quarta-feira, 2 dias depois dos jogos de domingo. Quer dizer, é uma outra época. Eu falo para os meus filhos que às vezes eu ia comprar o jornal na banca com, sei lá, 15, 16 anos para saber quando tinha sido o jogo do Corinthians, porque não tinha internet. Sim. Então você tinha o rádio, mas você podia ligar o rádio às 6h30 da manhã, na hora que eu acordava para ir para a escola, e não ter ninguém falando quando tinha sido o jogo na noite passada, né? Enfim, então era uma loucura. Então era o Jornal da Tarde, as rádios, eu ouvia muito a Jovem Pan e a Bandeirantes, principalmente. Era muito fã do Silvério, do Vanderlei Nogueira e do Milton Neves. Monstros, né? Televisão, também acompanhava muito a equipe da Band. E via e devorava todos os programas. Globo Esporte, tinha um programa da hora do almoço da Gazeta também. A Record, às vezes tinha, às vezes não tinha. Tinha uma época que o Osmar Santos tinha uma equipe lá. Enfim, era a maneira que a gente devorava futebol, muito diferente de hoje. Eu sempre gostei muito, né? Os meus grandes ídolos eram sempre, paralelamente, os jogadores, mas também o narrador, o comentarista, o repórter. Então foi meio que uma coisa natural. Meus amigos brincam até hoje, os amigos mais antigos, né? Falam, lembra quando você narrava? Às vezes eu ficava de castigo em casa, não podia descer para jogar bola, tinha aprontado alguma coisa, então eu ficava da janela narrando. Já contei isso várias vezes. Até outro dia eu estava conversando pelo Instagram com o irmão de um amigo meu, que eu não via há muito tempo, né? E achei o cara no Instagram, e aí ele falou, puxa, tenho te visto na TV, contei para os meus amigos do trabalho que às vezes a gente baixava o volume da TV e você ficava narrando, eu nem lembro disso. Caraca, mas ele falou que isso aconteceu em algum momento. Então, sempre teve muito ligado, assim, em mim, muito relacionado, né? Na minha vida, o rádio e a televisão. Sempre gostei bastante. E acho também que, como eu não fui picado por nada, assim, tipo medicina, engenharia, direito, acho que falei, bom, eu gosto. O que restou foi comunicação. Futebol, né? Eu sempre gostei muito de cinema e música também, né? Sim. Então são coisas que você pode desenvolver também como jornalista, né? Matérias, assuntos, né? que você pode trazer para a tua vida profissional. Então, acabei fazendo faculdade de jornalismo. Pô, que legal, velho. A nossa formação de rádio e TV, né? Sim. Eu não sei pelo Gabs, mas quando eu falei assim, vou fazer. Mas por que eu vou fazer, né? Eu primeiro tinha tentado o cinema, eu vi a mensalidade, eu falei assim, nossa, não dá. Não vai dar, não. Então vamos pra rádio e TV. E foi quando eu me encontrei lá também. Falei assim, realmente é grata surpresa e foi por aí que eu vou tentar me encaminhar também, né? O meu foi eliminação. Fui pensando assim, qual o talento que eu tenho? Eu percebi que eu não tinha nenhum. E assim, o que sempre me falaram muito, nossa, você fala pra cacete. Eu falei, então vem, aí. Caralho, teste vocacional colocou, mais um é 3. Escreveu português, né? Imbigo. Aí eu acabei vim pra cá, cara. E é muito engraçado falar isso quando você fala, nada me picou. Mas, predestinado, cara. Porque são lembranças que você tem. Sim. Que as pessoas têm, você nem tem. De você narrando isso, de você já tem essa predisposição. Mas são coisas que a vida vai encaminhando, né? Não tem jeito. Eu gostava de gravar. Eu às vezes brincava de futebol de botão. E aí meu time, ou algum time que eu tava brincando ali, era campeão. Aí eu fazia o terceiro tempo do jogo de botão, entrevistava. Sensacional. E usava os jargões do Milton Neves, né? As propagandas. Vanderlei Nogueira, vamos fechar a porta Masbra aí do vestiário do Palmeiras, enfim. Sapatos Rafarilo. E acabou que o Milton Neves foi uma grande influência para mim. Acho que no começo eu até imitava muito ele, porque era o cara que eu cresci. De domingo eu entrava no carro, a gente ia pro sítio de domingo, passava o domingo no sítio, né? E eu ia ouvindo o plantão de domingo com ele, ouvia a transmissão dentro do carro, todo mundo, sei lá, no churrasco, na piscina, eu ouvindo o jogo ali pela Jovem Pan, pela Bandeirantes, porque eu gostava muito do Fiore Gilhote também. E voltava depois pra cá. O terceiro tempo era longo, cara. Tipo, era 8 da noite. Nessa época os jogos eram às 4 da tarde. Não tinha mudança de horário, né? Sim. Às 4 da tarde, todos os jogos. Não tinha televisão, o jogo pra passar pelo streaming, jogo pra passar pela TV a cabo, jogo pra passar pelo pay-per-view. Então era tudo às 4 da tarde. Às vezes 8h30, 9 da noite ainda tava tendo o terceiro tempo lá com o placar geral, né? Então o campeonato piauiense era 1 por 1, cara. Todos os jogos. E eu ficava ouvindo aquilo, ficava sonhando um dia passar o resultado do campeonato piauiense.
Era já o 28º tempo e tava lá. Tava lá. Podia ter puxado mais ainda ele e ter virado alvinegro praiano, né? Aí ia ser difícil. Ainda mais na época que eu era moleque, pô. É verdade. Você sabe que eu falo isso sem nenhum tipo de provocação, mas eu, num determinado momento, eu achei que o Santos não ia mais ganhar nada. Sinceramente, cara. É porque foi muito nebuloso mesmo a época do Santos. Chegou uma época ali que eu achava que o Santos já não competia mais, sabe? Sim, com os times grandes. Era uma coisa, evidentemente, que era clássico, mas o São Paulino entrava no jogo imaginando que a chance maior era de ganhar. É a mesma coisa o palmeirense, o corintiano. E de repente vem aquela geração fantástica. Por isso até eu acho que o Robinho, para mim, é o jogador mais importante da história do Santos. Pelé à parte, obviamente. Sim. Robinho refez a história do Santos no começo desse século. E até porque na geração anterior, que foi da década de 90, tinha um time bom, que tinha Robert, tinha o próprio Dodô que veio aqui. Sim. Só que é o que eu falei para ele naquele programa, inclusive. A gente ganhou uma Copa Rio e uma Copa Comebol só, em um período de 10 anos. Então, assim, era muito nebuloso pro torcedor cientista e é também um tempo que a gente não conseguiu ter grandes conquistas com os torcedores, então vai envelhecendo e não vai renovando, né? Por isso que virou uma piada, inclusive. Sim. Esses hiatos, acho que eles fazem parte do futebol, né? Você é de 76, 76. Então você nasce bem no final daquela década, daquele período nebuloso para o Corinthians, né? Eu não vivi isso, né? Quando eu tinha 1 ano e, sei lá, uns 4, 5 meses, 1 ano e pouco, o Corinthians quebra o tabu. E aí depois ganha em 79, eu não lembro ainda, mas 82, cara, aquela história, é um filme que passa na cabeça. Eu lembro de cada detalhe dos jogos contra o São Paulo. Eu tinha 6 anos e meio, dezembro, eu sou de abril, 6 anos e 8 meses. Eu lembro de cada detalhe daquela final. Como eu lembro tudo da Copa de 82. Tudo. Eu tinha acabado de completar 6 anos, eu lembro onde eu estava nos jogos, eu lembro do abraço que meu pai dá na minha mãe na hora que o Falcão faz o segundo gol na Itália. Depois teve o terceiro do Paulo Rossi. Mas, enfim, cara, são as memórias do futebol, elas são muito mais fortes do que outras memórias de infância, né? Engraçado como impregna, né, na cabeça. Porque então, as memórias que a gente tem também, que eu tenho quando era moleque, de vendo o Santos também sendo campeão com o Robinho as 2 vezes, né? Sim. E a primeira vez que eu acompanhei mesmo, de cabo a rabo, futebol, que foi no Campeonato Paulista também, que o Santos ganhou em cima do Júlio César Bracinho. Nossa. Boas lembranças também. Ele deu uma piscada assim, pensando, puta que pariu. Júlio César trouxe bastante alegria também. Mas essa falha do Júlio César na final de 2011, é isso? Campeonato 2011. Paulista? Assomada a falha dele contra a Ponte Preta no jogo das quartas de final de 2012, essas falhas foram fundamentais para mudar a história do Corinthians. Porque se ele não tivesse falhado numa ou noutra, numa ou outra, a pressão não teria sido tão grande para ele sair do time titular, para o Cássio entrar a partir do jogo contra o Emelec nas oitavas e mudar a história do clube. Né? Exatamente, o Cássio que reescreveu também a história do Corinthians, porque apesar... É o que eu falo pro Miguel, inclusive. O Cássio, ele brilha principalmente em clássico, né? Sim. Jogo eliminatório. Jogo grande. Porque ele oscila mesmo no Campeonato Brasileiro. Ele oscila demais. Ele oscila demais. Tem muito torcedor de outro time que fala, vocês corintianos, vocês tinham que lavar a boca para falar do Cássio. Cara, o Cássio, nos últimos 3 anos, ele não foi melhor do que o Thiago Volpi. Pode parecer impactante isso, mas se você for pegar as falhas do Thiago Volpi e as falhas do Cássio, com a mesma regularidade, a cada 3, 4 jogos um gol esquisito, a cada 7, 8 jogos um gol que você fala, pô, um goleiro de time grande não pode tomar. Sim. Isso tem acontecido. Da mesma maneira que quando o Cássio é brilhante, como ele foi ontem contra o São Paulo, às vezes ele falha. Exatamente. Né? E ele falha com mais regularidade, por exemplo, do que o Dida falhava, do que o Ronaldo falhava. Você não tem a dúvida. Não tem a dúvida disso. Mas ele é um goleiro de jogo grande. É um goleiro de clássico e de jogo grande. E tá na história. Para mim é o maior ídolo da história do Corinthians, o maior jogador mais importante da história do Corinthians. Sim. Não é o melhor goleiro, mas é o goleiro do time dos sonhos do Corinthians e é o maior jogador da história do Corinthians. Eu ia até perguntar isso pra você, porque eu conversando, muita gente, eu tenho uma opinião que ídolo é geracional. É difícil você medir quem é o maior ídolo da história de cada clube. Sim. Você que é uma pessoa, já um corintiano um pouco mais velho, essa geração mais nova coloca o Cássio como um dos grandes ídolos. Muita gente coloca Marcelinho, uma geração, quem é mais antigo, Basílio, e por aí vai. Você ainda assim acredita que o Cássio é o jogador mais importante da história do Corinthians? Eu acho que sim, evidentemente que você tem que fazer algumas ponderações. O Cássio, ele ganha Libertadores, ganha Mundial.
o Cláudio, o Luizinho, o Rafael, o Simão, o Baltazar, Mário Carbone não ganharam Libertadores, mas eles não jogavam Libertadores. Eles não jogavam nem Campeonato Brasileiro, eles não jogavam nem Taça Brasil. Não existia. Até por isso, quando tem gente que fala, tem uma frase que eu odeio, porque é uma frase mentirosa, preconceituosa, que o Corinthians começou em 1990. Isso é uma coisa ridícula, patética. Porque o Corinthians, ele era... São Paulo é uma nação. E o Corinthians foi o grande campeão dessa nação durante muitos anos, né? Durante muitas décadas. E talvez o maior time da história do Corinthians, tecnicamente, brigando, quem sabe, com times também da década de 30, com o time que ganha o bicampeonato brasileiro em 98 e 99, é o time da década de 50, da primeira metade da década de 50. Num período de 5 anos, o Corinthians ganha 3 paulistas, o de 53 não ganha, deixa um pouco de lado, porque foi jogar a pequena Copa do Mundo da Venezuela, que não é mundial, mas era um torneio importante, a pequena Copa do Mundo da Venezuela. O Corinthians ganha da Roma, ganha do Barcelona, ganha 2 vezes dos dois, ganha 4 jogos contra os europeus e é campeão. Ganha Quinela de Ouro, ganha 3 vezes o Rio São Paulo em 5 anos. Então era o grande time daquela primeira metade dos anos 50. E esses caras, Luizinho, Cláudio, Baltazar, eram os caras desse time. Então, é justo colocá-los entre os maiores ídolos. E talvez seja injusto colocar o Cássio e não esses atletas. Sim. Mas, de uma certa maneira, o futebol também se desenvolveu muito. O futebol também se tornou mais importante hoje do que era na década de 50. A repercussão do futebol é muito maior. Se pensar, em 87, São Paulo joga uma Libertadores, é eliminado pelo Cobreloa, pelo Colo-Colo, num grupo que tinha também o Guarani, em jogos que não foram nem transmitidos pela TV. Caralho. Então, você vê como dos anos 80 para cá já mudou muita coisa. Imagina nos anos 50. Então, pela importância que o Cássio tem na história recente do Corinthians, eu o coloco, mas a gente tem que fazer essas ponderações. Outros jogadores não ganharam essas conquistas tão importantes, mas também não disputaram lá num passado quase pré-histórico do nosso futebol. Tem que botar esses jogadores com a foto em preto e branco lá nos melhores da história, né? Tem que ter. Tem que ter. É porque era outro esporte, né, cara? Era outro esporte, a relevância, a maneira que se jogava, só que, querendo ou não, eram os melhores naquele momento. Exato, naquela época, mesmo exato. que seja tão diferente. O pessoal fala, uma frase também maravilhosa, quando o pessoal fala, o Pelé jogava contra pedreiro, o goleiro não usava nem luva, aquilo não sei. Mas naquele momento era um cara que se destacava por estar muito à frente do tempo dele. Exato. Por tecnicamente ser um cara diferenciado, por ter muita força física pra suportar pancadaria, pra suportar... porque era um futebol muito mais agressivo, também uma bola muito mais pesada, e ainda assim ele se destacava. Você colocou aí os 2 pontos. Tinham aspectos muito mais fáceis. Exatamente. E tinham aspectos que deixavam o jogo também muito mais difícil. Sim. Por isso que eu também não gosto de comparação. Eu costumo falar que você comparar, por exemplo... É que o Pelé é um caso muito à parte, também por esses detalhes que você colocou. Ele estava à frente até no aspecto físico, né? Ele já nasce meio que privilegiado, né? Uma força física absurda. Deus grego. O cara muito acima, né? Fazia tudo de maneira perfeita. Então, um cara que cabeceava bem, chutava com as 2 pernas, driblava com muita facilidade. Porque se você for pegar alguns grandes momentos do Pelé, a gente só fica vendo os lances que parece câmera lenta, né? Ele mata no peito, chapela, ou sobe para cabecear e para no ar, o que já é uma coisa que beira a perfeição. Mas você também vê lances do Pelé, lembrando lances do Cristiano Ronaldo, em que ele sai correndo e dribla para lá e dribla para cá. O cara é imparável. Então o Pelé é um caso meio que à parte. Mas ainda assim, você comparar... vou tirar o Pelé, mas comparar o Garrincha, ou comparar o Newton Santos, ou comparar, sei lá, Fritz Walter, campeão em 54 pela seleção da Alemanha... Com os jogadores de hoje, você está comparando esportes diferentes. É a mesma coisa que perguntar para mim hoje, quem joga mais? O Neymar ou o Falcão do futsal? São esportes diferentes. Total. Né? É totalmente diferente você colocar o Falcão no campo e o Neymar acho que eles vão jogar bem também, mas são esportes diferentes. Para mim, o futebol de antes com o futebol de hoje é diferente. Por isso que também eu discordo frontalmente quando o cara fala esse cara aí não serviria para engraxar a chuteira de... Parece que tudo que é do passado é melhor. Exatamente. E eu começo a ver caras que, quando eu era criança, eu via jogar e na época os caras mais velhos já cornetavam. E aí esses caras que eram cornetados quando eu era mais moleque, ou quando eu comecei a minha carreira, hoje os caras falam, esse cara aí, jogava muito mais do que o de hoje, sabe? Salvo engano, a implementação de cartão pra penalizar os jogadores foi na década de 70. Sim, isso melhorou muito o jogo. Antes o Pelé apanhava... Tem um lance do Pelé que ele dá uma cotovelada no cara, acho que ele toma primeiro uma cotovelada, aí ele tá correndo pela lateral, ele vê... O Pelé quebrou muita gente, né? Sim. Porque também não era bobo,
Só eu vou apanhar? Só, né? exatamente, E ele era forte fisicamente. Mas você pega, por exemplo, alguns lances de antigamente. Os goleiros, por exemplo. Eu tive essa discussão com o Ronaldo outro dia, que ele ficou bravo comigo. Mas você pega os goleiros de muito antigamente, claro que o Gilmar dos Santos Neves era um grande goleiro, né? Oberdan, Valdir Joaquim de Moraes e por aí vai. Mas os goleiros eram mais baixos, o treinamento de goleiros evoluiu muito. Hoje você vê os batedores de pênalti, os batedores melhoraram muito as batidas. Porque aquela coisa de bater no meio do gol, não, mas entre o meio do gol e a trave, a meia altura, hoje em dia o goleiro pega. Goleiro. O goleiro, por exemplo, quem é que foi? O Fred perdeu um pênalti outro dia na Copa Sul-Americana, ele bateu no cantinho, a bola quase pega na trave, o goleiro foi lá e pegou. Buscou. Os caras têm uma velocidade, um poder de recuperação, uma explosão, essa é a palavra. É absurda, cara. Sim. E aí você vê, de repente, um comentarista mais velho, esse goleiro não engraxava, não servia para colocar a luva no goleiro de... Cara, os goleiros melhoraram muito. Principalmente. Essas Você não vê mais gol de específicas. falta. Será que é porque acabou totalmente a qualidade do batedor ou porque o goleiro que tá batendo, tá pegando com muito mais facilidade, tem muito mais rapidez? Eu sei que é um assunto polêmico, mas... e mesmo tecnicamente, hoje em dia o futebol é muito mais difícil de se jogar, cara. Então, não é possível que os médicos de hoje façam o trabalho deles melhor por uma questão tecnológica do que os de 80 anos atrás. Né? Os engenheiros tenham evoluído, os jogadores de vôlei tenham evoluído, Exatamente. os jogadores de tênis, as ginastas. Né? Outro dia o Ricardo Amorim colocou no Instagram uma prova de ginástica na década de 50, na década de 60. Parece brincadeira de aula de ginástica da escola hoje. Então, tudo evoluiu, menos o futebol. Só os jogadores de futebol que hoje são uma porcaria. Cara, os zagueiros de hoje, cara. Os zagueiros jogam muito. Exatamente. Os zagueiros jogar. bons Precisam jogam saber muito. com a bola no pé, tem que saber dar o primeiro passe. Então, eu acho que... não estou dizendo que antigamente só tinha perna de pau. Claro que não. Sim. Mas as coisas vão mudando. Antigamente você tinha mais espaço para fazer as grandes jogadas e você também tinha menos preparo físico, você tinha a bola mais pesada. Então tinha um monte de coisa que atrapalhava e tinha um monte de coisa que favorecia. Então os grandes jogadores de hoje jogariam no passado de uma outra maneira, com menos explosão, com menos velocidade, com menos força física. E os grandes jogadores do passado jogariam bem hoje, fazendo provavelmente a metade do número de gols que fizeram na época, porque iam ter muito menos espaço para fazer esses gols, né? E jogos também, né? Então, assim, total. Eu acho muito legal você falar tudo isso, porque eu acho que uma característica de muitos jornalistas esportivos, né? Eles são muito saudosistas. Exato. Saudosismo Eu também impera. sou, mas eu tento ser Mas você saudosista é de uma realista. maneira mais realista. Exato, cara. você é realista, você sabe valorizar o que passou, sabe? Então a gente tem que valorizar o que passou, porque história, cara, é legal. A gente vai contar pros nossos filhos que a gente viu tal cara jogar, você conta pros seus, e assim por aí vai, são gerações, né? E a gente fica apegado com aquilo. Claro. Mas a gente tem que entender que as coisas evoluíram, cara. Hoje é um esporte que, taticamente, cara, é muito louco você ver antigamente como funcionava. Você, por exemplo, pega o São Paulo, que foi tricampeão brasileiro. Daquele time, hoje não seria campeão brasileiro, pela maneira que jogava. Sim, que era, sim, mudou, cara, muita mudou. bola longa, só Sim. bola aérea, era um time com poucas variações táticas, assim, por mais que o Muricy E um fosse time que baita treinador. defendia muito bem pra época. Lógico que seguiria defendendo bem hoje, mas hoje os times quase todos se defendem bem como o São Paulo se defendia naquela Exato. época. E por isso o Muricy era um grande treinador, é um grande treinador, que agora não tá trabalhando como técnico. Mas ele não é que foi um precursor, mas ele fazia o que todo mundo faz hoje com facilidade. Ele fazia numa época em que os outros técnicos não conseguiam fazer com essa facilidade. Era um time que marcava muito bem. Era difícil. Eu tinha sempre a impressão que você tinha que evitar o primeiro gol do São Paulo. E às vezes o São Paulo estava perdendo o jogo por 1-0 e podia acontecer a virada. Mas quando o São Paulo virava o jogo, acabava o jogo. Acabou. São O Paulo time não ia conseguir fazer o gol de empate. Era muito raro do São Paulo tomar um gol de empate. Depois, um pouquinho depois, o Corinthians de 2012 na Libertadores tem essa característica. Sim. O Abel Ferreira em Libertadores também dá a impressão que o Palmeiras não vai tomar gol nunca. São defesas absurdas, né? Sistemas defensivos muito sólidos. É difícil imaginar hoje que o São Paulo foi campeão do mundo com Ed Carlos na defesa, cara. Pois é. Tipo, são coisas que não dá pra entender. Aliás, a gente estava falando agora do... O Igor Vinícius talvez não sirva tanto porque é uma contratação, mas vários jogadores da base do São Paulo que a torcida não tem tanta paciência. E aí eu lembro lá atrás, na época em que o São Paulo ganhava tudo, o Ronaldo Luiz era quase um Newton Santos. Então, né? Como que muda, o Jean, né? que depois jogou Jean, que jogou na lateral do Palmeiras, eu tô confundindo... Que jogava com o Hernanes. Sim, o volante jogou depois. Jogou depois de lateral no Palmeiras. Esse cara, ele nunca foi um craque, mas era o novo Hernanes.
Hernanes do São Paulo. Porque as coisas davam certo. Sim. Então, a molecada entrava e a torcida tinha paciência, tinha carinho. Essa falta de títulos importantes do São Paulo atrapalha também. Eu não acho o Igor Gomes um jogador ruim, cara. Claro, ele teve uma fase meio Bem complicada, que dava um pouquinho de raiva mesmo. Mas ele tem feito bons jogos. Mas na primeira patinada dele, sabe, ontem, tudo bem, não foi uma cabeçada, um cabeceio no cantinho. Eu acho até que a defesa do Cássio não foi tão difícil assim. É que o jogo do Cássio foi tão bom que até aí a defesa no final, que vai meio que ali no cantinho dele, parece uma defesa de outro mundo, a bola do jogo. Mas, cara, não foi um gol perdido, né, pelo Igor Gomes. Mas, o Cássio também tava numa noite iluminada, né? Puta que pariu, nem me fala. Nossa senhora. Até o ombro ele quase deslocou, né? Saiu de tipóia lá, depois fez uma cena do cacete. Não vem falar de cena, não, que o Jandrei, desde os 5 minutos do segundo tempo, ele pega a bola, espalma, deixa a bola dormir no chão. Aí quando o atacante vem, aí ele abaixa, pega. E o Jandrei já fazia isso no Santos, ó. Podia estar no primeiro tempo, nos primeiros 10 minutos ele fazia essa cera. Você não sente falta do Jandrei, né? O João Paulo... Ah, não, o João Paulo... O Papa, né, velho? O João Paulo é muito bom. Né? O JP. O JP. O Santos tá com... Não, eu acho que alguns santistas contestaram, mas eu acho que foi um grande negócio pro São Paulo, pro Santos, entre aspas, se livrar do Jandrei. É um salário a menos que você paga. Exatamente. Tem ali um bom goleiro reserva e tem um titular que, pra mim, hoje, entre os goleiros que atuam no Brasil, evidentemente ele tá abaixo do Everton, mas ali talvez esteja do mesmo nível do Everson, o Santos, que agora se machucou, mas não tá atrás desses caras na minha avaliação. Ele só tá atrás do Everton aqui no Brasil, pra mim. Ano passado o Santos permaneceu na primeira divisão por conta dessa coisa do JP. Por conta dele. Ele é unânime, assim. A torcida é o nosso capitão. Nosso capitão, e ele dá a cara, ele que fala nas entrevistas, ele que se posiciona, fala se o time tá bem, fala se o time tá mal. E, não tem, meu Deus do céu, o coração chega até a bater mais forte. Tô até suspirando. Ai, Bolivão. A torcida do Santos questiona muito na maneira que o Jandrei foi pro São Paulo, porque assim, querendo ou não, você reforçar um rival. Sim. Você, mas então, reforçou? Será que ele é muito melhor que o Thiago Volpe? Então, mas tem uma... porque o Thiago Existem Volpe, situações né? que são insustentáveis. Tem jogadores que chega um momento que não dá mais pra jogar. O cara pode ter qualidade, o Volpe não é mau goleiro. A sombra que o Rogério deixou e Fode com todo mundo. E aí chega um momento que assim, o Volpe, cara, os gols que ele tomava não era falha dele. A bola era na gaveta. Falhou muito, falhou várias vezes. Não, falhou também. Mas, eu falei aqui, eu tava reclamando aqui das últimas 3 temporadas do Cássio, até citei. Ele falhou tanto quanto o Thiago Volpe, porque os dois falharam. Os dois falharam muito. Mas o Jandrei já falhou na semifinal contra o Corinthians, poderia ter colocado tudo a perder. Um jogo tranquilo pro São Paulo. O gol do Rafael Veiga ali no primeiro jogo da final muda tudo. Talvez não teria sido uma defesa milagrosa se ele tivesse feito. Mas se fosse o Volpe, ele não tinha conseguido voltar pra casa. Pois é. O problema do Volpe é que virou um senso comum. Como virou um senso comum que Exato. chuta que vai? Exato. Então, o cara que não chutava fora da área começa Chama a chutar. gol, né? Exatamente. Chama Então, umas bolas que as pessoas, normalmente, alguns jogadores que a gente conhece, sabe que não arriscam, porque até eles mesmos sabem que talvez não tenha tanta qualidade, eles metiam mesmo e de vez em quando ia pra gaveta. Com o São Paulo a bola entrava. Isso é uma fase aí que eu vou te contar, viu? O Volpe era chama-gol. Nossa senhora, nem me fala. Esses últimos 10 anos aí de São Paulo tá bem difícil, cara, porque a sorte não tá do nosso lado, né? Parece que quando as coisas... Tem momentos, né, do clube que tudo dá certo. Isso é normal. Por exemplo, o Corinthians e São Paulo... É lógico que o Corinthians jogou contra o São Paulo na Arena muitas vezes em vantagem, com mais time e tal. Mas em alguns momentos, você pega ali determinados jogos, eu estava dando uma olhada no histórico ontem, alguns jogos que eu já nem lembrava como tinham sido construídos, lembrava do resultado. Teve um que o Corinthians ganha de 2-1 com um gol do Gustavo no segundo tempo, um jogo absolutamente igual, podia ser para qualquer lado o gol. Teve um outro que o Corinthians ganha com um gol meio sem querer do Pedrinho no começo do jogo, e aí o Corinthians não joga mais nada, mas o São Paulo não consegue fazer o gol de empate. A própria final, tudo bem aqui em 2019, eu acho que ali o gol do Corinthians de uma certa maneira, é um prêmio para quem estava buscando o gol. O São Paulo tentou ali levar para as penalidades, mas não teve nada de diferente entre as duas equipes, sabe? A diferença foi naquele último lance, uma bola do Sornosa, que não tinha feito nada no Corinthians. Ele dá um lançamento de Gerson e o Wagner Love pega de primeira. Então parece que quando a fase tá pendendo para um lado, da mesma maneira que na época que o Tevez jogava, o Corinthians não conseguia ganhar do São Paulo, cara. O Corinthians fazia 1-0, chutava a bola na trave, massacrava. Aí o São Paulo ia lá em 2 lances, virava o jogo e vencia o jogo. Uma coisa
Parece que um time entra com muita personalidade, confiança, né? Positividade, e o outro entra falando, putz, será que vai ser hoje que a gente vai ganhar? É bem isso mesmo. Já chega meio, puta, hoje tem uma carga de responsabilidade de jogar lá na arena. O time do São Paulo já chega, não consegue jogar, não consegue Um cara desempenhar. importante do São Paulo, que trabalha no São Paulo, não vou falar a área porque senão já mata, mas ele uma vez num casamento já mais alteradinho, confessou para um outro amigo nosso, repórter, ele falou, cara, a gente já chega na Neoquímica Arena derrotado. A gente chega no ônibus, eu olho o semblante dos jogadores, isso já há alguns anos, acho que isso mudou. E ontem o São Paulo jogou muito, né, no primeiro tempo, mas durante um tempo era essa impressão desse profissional que trabalhava dentro do São Paulo. Já sabia que a gente ia perder pelo semblante dos jogadores, a falta de confiança, sabe? E isso faz muita diferença no futebol, muita diferença mesmo. Né? E ainda mais em jogos clássicos, né? Se você não entra com vontade, mesmo que você tenha mais qualidade, tá fadado ao fracasso já quase. Sim. É questão de confiança. Eu acho que eu gosto muito eu defendo muito o Rogério como técnico. Eu acho que é um cara que tem um potencial muito grande. Ele é bom técnico. Eu já falei isso pros meninos mais de uma vez. Eu acho que o Rogério tem que ser técnico do São Paulo. Porque o Rogério, ele é bem quisto por muitas pessoas e mal visto por muitas pessoas. Sim. O do São Paulo, times como Fortaleza, com todo o respeito ao Fortaleza, que é um time que eu adoro, inclusive, mas é uma outra pegada, é um outro punch. Tá lá embaixo, não é rival do Flamengo, do Grêmio, do Atlético Mineiro, e não por falta de competência, mas até por uma questão geográfica, por uma questão histórica, né? Fortaleza não fez grandes decisões contra essas equipes. Então aí o Rogério se dá bem lá, não tem um ranço da torcida quando ele chega. No Flamengo, a impressão que dá é que era muita má vontade, né? Da imprensa carioca, da torcida carioca com ele, né? A própria instituição, porque ele é um cara chato. Ele é um cara que cobra. Sim, de personalidade muito forte. Parece que tem uma... como é que a gente fala? Data de validade, né? O relacionamento com ele. Exatamente. É muito difícil você trabalhar com ele, né? E a moral que ele tem no São Paulo, as pessoas param pra escutar o que ele tá falando. Porque ele construiu isso, né? Por tantos anos de carreira, por tudo que ele conquistou. Então, no São Paulo, ele consegue ter essa moral. E o São Paulo, durante muito tempo, teve essa dificuldade de vencer clássicos. E desde que ele voltou, cara, mudou. Virou a chavinha. E isso é muito legal. Mesmo naquele 2017, que ele assume um time horroroso do São Paulo, que a gente monta ali com catados, a gente foi bem naqueles clássicos. Ganha do Santos de virada na Vila. Sim. Luiz Araújo arrebentando. Luiz Araújo, pois é. Luiz Araújo que é vendido de maneira precoce, né? Junto com aquele menino do meio-campo, Thiago. Que vai pro Lille da França, Thiago Mendes. E mais uns 3, 4 que saem num período de 2, 3 semanas. Aquilo minou demais o trabalho do Rogério em 2017. David Neres, ele tinha pedido pra ficar, jogou 7 jogos e foi embora. Luiz Araújo fez um baita campeonato paulista, foi embora. Thiago Mendes, que o Rogério gostava muito. Eu questionava, era um jogador que tinha recurso, mas era um pouco... mas estava ajeitadinho ali o meio-campo, mas acabou indo embora também. E o Rogério ficou com um catadão lá. Sim. E no final, quando o Rogério é mandado embora, trazem um pacotão de reforços, inclusive do Hernanes, que o próprio Rogério tinha negociado. Exato. Aí salva o São Paulo daquele rebaixamento. Com o Dorival, né? Foi com o Dorival? Acho que foi Dorival Júnior. Ave Maria. O problema do Flamengo não tem nome, né? Verdade, nome e sobrenome, né? Jorge Jesus. Então, tudo que veio depois daquele Flamengo de 2019, eles estão dando um jeito de queimar os próprios jogadores. Eu sinto isso. Eu fico com a impressão que tem que contratar logo o Jorge Jesus, ele tem que fracassar. Exatamente. Porque ele também, não que ele vá fracassar, mas certamente ele não vai brilhar como em 2019, aquilo foi um ponto fora da curva, pra torcida cair na real, que aquilo lá passou, cara. Exatamente. Mesma coisa que ficar esperando um novo Zico. Exatamente. E um elenco que já tá há muito tempo jogando junto, né? Envelhecido já. E acho que talvez, né, sem gana de novas conquistas, né? Porque aquele 2019 foi genial mesmo, assim, sabe? Foi uma ascensão meteórica do Flamengo, com um elenco muito forte e que hoje, mesmo tendo um elenco muito semelhante, e até melhor, eu acredito, né? Eu acho que porque o Davi Luiz entrou, eu acho que tá mais o time ficou envelhecido, né? O Felipe Luiz jogou muito em 2019. Em 2019. Mas as coisas davam certo, né? O Pablo Mari, cara, ninguém conhecia. Jogou um baita de um campeonato brasileiro, né? Uma Libertadores também. Estava na segunda divisão da Espanha. Né? O Rafinha, 3 anos mais jovem, se bem que agora ele tá no São Paulo, já foi pro Grêmio. Mas era um time assim...
E é interessante que a gente entrou em 2020 com a sensação de que seria muito difícil o Flamengo perder qualquer campeonato, que ele ia ganhar tudo, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, o Palmeiras, o Atlético e o Flamengo vai demorar para outro time. A gente tem essa impressão, mas eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha. Cara, mas o futebol muda tão rapidamente, né? Principalmente aqui no Brasil. Quem poderia imaginar que o Flamengo não iria mais... Tudo bem, foi bicampeão brasileiro, mas aquele campeonato brasileiro que parecia que era um favor ganhar, né? Que ninguém queria ganhar, né? E o Flamengo ganha, perdendo do São Paulo na última rodada, com o gol do Edenilson anulado por centímetros naquele jogo contra o Corinthians. E nunca mais o Flamengo foi o mesmo. Então, pode ser que amanhã o São Paulo seja essa quarta força que dê trabalho para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, para o Palmeiras. Pode ser que o Atlético entre numa derrocada, já não está jogando a mesma coisa que jogava na temporada passada. É que o time é muito bom, né? As peças são muito boas. Exatamente. Tem muito recurso individual, às vezes não está encaixado ali, mas uma jogada individual eles resolvem. Se tem um cara que veio pro Brasil, encaixou e sentiu tranquilamente o clima do futebol brasileiro, foi o Hulk, cara. Sim. Como crava gol. Como crava braçada, gol. Exatamente. E parece que é tipo o Garrincha, que fazia sempre o mesmo drible. Ele faz sempre o mesmo gol. Exatamente. Recebe, ganha na corrida do zagueiro, ninguém para ele e dá a cavadinha por cima do goleiro. É uma coisa absurda o que ele faz. A potência física dele parece tão grande que é discrepante, inclusive, com os próprios jogadores aqui do Brasil, assim, sabe? Ele é muito completo mesmo. Um cara que se adaptou bem, porque era um cara que jogava pela ponta, né? Agora ele é um centroavante mesmo, assim, sabe? Até pro recurso físico, né? É muito estranho você ter um ponta com o tamanho, né? E a potência que ele tem, né? Claro. Aquele popozão lá, mano, o zagueirada só cai pro lado, só, velho. Não consegue disputar. É bizarro. Não, o Atlético Mineiro, o elenco todo é bem equilibrado e forte. Bem equilibrado, né? E só que dois laterais direitos, dois laterais esquerdos. Acho que a zaga agora caiu um pouquinho. Não é que caiu o nível, tem até dois bons titulares ali, mas o Alonso ter voltado. O Alonso voltou, resolveu o problema. O Natan joga bem, enfim, o Godinho é que foi uma decepção, né? Mas e aí do meio pra frente você tem dois volantes sensacionais. Exatamente. E tem o Nacho, e tem várias opções pro ataque. O Palmeiras, que pra mim, dos três, é o que tem o elenco mais fraco, entre aspas, mas é que o português faz os caras jogarem, né? Como encaixou bem o time do Palmeiras, é encaixado e ele consegue fazer jogar. Mesmo não tendo aquele brilhantismo individual, né? Ele consegue encaixar muito bem o time do Palmeiras. E pra mim, hoje, eu sinto o Palmeiras como o maior bicho-papão. Porque é o mais organizado, é o time mais organizado, é o trabalho mais longevo entre os três técnicos, né? E eu acho o elenco do Palmeiras muito forte também. Eu acho o time titular do Palmeiras, é que agora a gente tá numa fase sensacional do Rafael Veiga, do Danilo, mas eu sempre achei o time titular do Palmeiras mais, tanto nos nomes quanto na qualidade técnica, mais fraco do que o Flamengo e do que o Atlético Mineiro. Sim. Mas, em compensação, eu via reservas mais próximos dos titulares. Sim. Né? Se bem que no Atlético também, do meio para frente, é uma parada dura ali. Mas, por isso eu acho que o Palmeiras está tão à frente. Sai o Marcos Rocha, entra o Mike, a torcida às vezes pega no pé, mas ele não desafina, cara. Faz ali o que o Abel pede para fazer, ajuda defensivamente. A final que ele fez contra o Flamengo, o Mike fez uma puta partida. Exato, o cara extremamente questionado, todo mundo preocupado. E taticamente muito bem, foi um dos melhores em campo. Assim como o Piquerez, né? Teoricamente, eles os dois jogadores menos expressivos, menos talentosos, mas taticamente fazem o arroz com feijão ali. Arroz com feijão não, fazem brilhantemente nessa parte tática. Arroz com feijão com toicinho, bem temperadinho, funciona legal. O Abel é um baita técnico. Putz, é aquela coisa de comprar a ideia do técnico, né? Quando você consegue entrar na metodologia que o cara tenta implementar e você fala assim, pô, se eu fizer, vai dar certo. Por mais que a gente viu agora um problema do VP com o Roger Guedes, né? Pô, ele não joga em outras posições, ele tá achando que ele só vai desempenhar uma função só. E acho que é esse problema que o Palmeiras não tem. Eu acho que todos, independente do tamanho do jogador, independente do que ele faça no campo ou o que ele já fez, ele segue o que o Portuga fala. Claro. O Abel ele Ferreira tem o time na mão, né, cara? E assim, você percebe até por esse tipo de situação vivida pelo Roger Guedes com o Vitor Pereira, que os técnicos portugueses, os estrangeiros de uma forma geral, assim como os brasileiros mais badalados, também mais tarimbados, né? Mas a gente já não tem mais tantos assim. Sim. Eles têm uma personalidade muito forte e não estão nem aí se a imprensa vai reclamar, se a torcida vai vaiar.
Então, no caso do VP, é mais difícil você colocar isso em prática, porque ele está iniciando um trabalho, ele ainda não ganhou um título. O Abel, agora com 2 Libertadores, ou com a Libertadores que ele ganha com 3 ou 4 meses de trabalho, ele pode deitar e rolar. Ele pode ser o Abel Ferreira, falastrão, que reclama de tudo na coletiva, fiel às ideias dele, corre riscos às vezes gigantescos, como correu contra o Atlético Mineiro nas semifinais da Libertadores, mas ele acredita no estilo de jogo dele, na formação tática que ele planeja para determinada partida e vai até o final. Sim. E se perder, para ele, perdeu. A imprensa vai fazer um barulho absurdo, mas ele não está nem aí. E a torcida, de uma certa maneira, já está comprando a ideia, já comprou a ideia dele faz tempo, então ele tem mais moral ainda para ser o Abel Ferreira, né? Para ter o estilo dele forte e acreditar nas convicções dele, implementá-las e seguir até o fim, ganhando ou perdendo. Eu acho que isso é uma característica dos técnicos estrangeiros. O Crespo, por exemplo, foi muito criticado por não colocar o time titular num jogo na Neoquímica Arena. Talvez ali tenha sido uma falha dele não ter, sei lá, sentido mais a realidade do nosso futebol, né? O contexto ali era uma chance boa para o São Paulo quebrar um tabu. O Crespo foi embora, o São Paulo acaba na vida dele, mas o tabu continua aqui para a torcida. Mas é um exemplo de como eles são fiéis às convicções dele. Para ele ali era só mais um jogo dentro do Campeonato Paulista, um jogo que poderia atrapalhar lá na frente a briga pelo que realmente importava, que era a conquista do título. O São Paulo conquistou o título, quebrou o tabu, foi campeão paulista. Nenhum jogador titular se machucou naquele jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, embora o São Paulo não tenha vencido aquela partida e o tabu tenha continuado. O Crespo foi embora, o tabu continua e ele também levou com ele o futebol do Rigoni. Isso me entristece tanto. Isso é uma mágica, né? Cara, que ele jogou demais a temporada passada e não conseguiu jogar. E te falando agora dos técnicos portugueses, o Abel veio sem zero expectativa. Que era um treinador que ninguém conhecia. Assim como o Jorge Jesus. Sim, era um treinador. Mas o Jorge Jesus já tinha passado por grandes clubes, né? Sim, o Abel tinha tido um trabalho no Braga, que fez um barulhinho, principalmente na Europa. Foi pro PAOK da Grécia e surge do nada no Palmeiras. Sim. Hoje o Vitor Pereira já chega com uma cancha diferente. Uma expectativa muito grande em cima do trabalho dele. O próprio Jorge Jesus se pronunciando, falando que ele é o melhor dessa geração de portugueses. Sim. O que você acha hoje, até agora, do trabalho do Vitor Pereira, a postura que ele tem, o que ele falou ontem, por exemplo, do Liverpool, desceu meio errado para alguns torcedores. Ele é um técnico de personalidade forte, mas às vezes acaba soando um pouco arrogante da maneira que ele fala, né? O que você acha do Vitor Pereira como treinador e a personalidade dele? Você acha que vai dar certo? Gosto da personalidade dele, se vai dar certo ou não, é difícil da gente adivinhar, né? Tentar adivinhar. Mas assim, eu gosto muito do que ele fala, da maneira como ele enxerga o futebol, da maneira como ele faz a leitura do jogo, né? Normalmente, isso é uma coisa que me incomoda muito, às vezes, nos técnicos, sejam eles brasileiros ou não, eles falam, eles contam na coletiva um jogo que a gente não viu. Sim. Né? E se o time dele ganha com bola parada é porque o time treinou, se o time dele perde com bola parada, ele faz essa ponderação, o jogo foi equilibrado, a gente perdeu na bola parada. Então, a leitura que o Jorge Jesus fazia, que o Abel faz dos jogos, que o Paulo Souza faz dos jogos do Flamengo, né? Sem se isentar nunca de culpa quando o time joga mal, e que o VP faz, por exemplo, eu gosto muito dessa maneira que eles enxergam o futebol. Eu acho que ele ainda não conseguiu colocar na prática as ideias dele, embora o Corinthians já tenha melhorado em diversos aspectos, né? com ele. Não acho que fosse uma tragédia com o Silvinho, mas acho que a maneira como os jogadores passaram a encarar as partidas foi um pouquinho diferente, né? E eu não estou puxando sardinha para o técnico estrangeiro, que eu tenho elogiado muitos técnicos estrangeiros. Por exemplo, o Filipão, eu fiz o jogo do Atlético Paranaense ontem, na live do Cazé. O Atlético Paranaense joga com uma confiança muito maior. O jogo foi tranquilo o tempo todo diante do Avaí, que é um time bem organizadinho pelo Barroca. Mas a maneira como os jogadores do Atlético estão organizados em campo, como eles buscam o jogo, né? O Pablo buscando o jogo o tempo todo, cara. O Pablo não fez um grande jogo tecnicamente ontem, mas normal. Não, tudo bem, mas a entrega do Pablo, cara, é totalmente diferente. Eu gosto do trabalho do Carille, mas, cara, é da água pro vinho a mudança do Atlético Paranaense, do último jogo ali contra o Strongest, que também foi um acidente de percurso na altitude. Mas para os 5 jogos seguintes do Atlético, ainda sem o Filipão, só assistindo contra o Ceará, mas é outro time. Então, eu acho que o Corinthians é diferente com o VP.
Mas uma coisa que atrapalha o trabalho do VP, e aí acho que ele não tem culpa, é que, por incrível que pareça, eu acho o elenco do Corinthians ainda muito limitado, cara. Você tem ali grandes peças do meio para frente, mas são grandes peças com as quais você não pode contar todo o jogo, né? E o Renato Augusto, por exemplo, que é, para mim, tecnicamente o melhor jogador do time, ele não tá bem nessa temporada, tá bem abaixo do que ele jogou na volta dele na temporada passada. É um cara que não dá para contar jogo quarta e domingo. Você não tem um grande zagueiro no time do Corinthians. O João Vitor não joga metade do que a torcida e a imprensa falavam que ele jogava. Na temporada passada ele fez um baita campeonato brasileiro, mas não conseguiu se firmar. Sim, né? mas é assim, privilegiado talvez por um esquema tático ali, méritos do Mancini, bem defensivo, mas era o que o Corinthians precisava no primeiro momento para não cair. Mas eu não vejo no João Vitor um zagueiro. Não acho que ele seja melhor que o Diego Costa. Ok. Pra começar. O Raul Augusto. Então, tô falando de moleque, mas o Diego Costa não é badalado. Talvez tenha sido ali num pequeno recorte quando ele começa a jogar, mas depois foi pro banco de reservas e, enfim. Uma sequência ruim, né? João Vitor já fala assim, seleção brasileira. Eu não vejo essa bola toda, acho até que pode melhorar, né? O Felipe, quando começou no Corinthians, vindo do Bragantino, também não achava essa bola toda e provou ser um zagueiro extraordinário. Sim. Então, de repente, eu erro com o João Vitor também. Raul Gustavo, para mim, é um zagueiro normal, mediano, pode crescer. E o Gil, visivelmente em final de carreira para mim. Sim. Um cara de serviços prestados maravilhosos para o time do Corinthians. Então começa que você não tem um grande zagueiro. Você não tem ainda um reserva para lateral direita. E ontem, cara, você pode ter certeza, com o Fagner em campo, o São Paulo seria melhor, teria criado mais, mas não teria sido aquele passeio pelo lado esquerdo durante boa parte do primeiro tempo. Aliás, as grandes jogadas do São Paulo são construídas pelo lado esquerdo, do lado direito da defesa do Corinthians. Então o Corinthians, aí o Fagner não pode jogar, o cara não é um robô, não vai jogar toda a partida. Você tem um problema sério ali, uma lacuna ali pelo lado direito. Então, o cara pode ser o Rinos Mitchell, que ele não vai resolver, não vai dar conta do recado com um time com tantas deficiências assim. Não acho do Queiroz também um primeiro volante espetacular, acho que ele está fazendo arroz com feijão, bem feitinho ali, mas o gol que o Corinthians toma, ele erra 3 vezes no mesmo lance, ele começa jogando uma bola para lateral, que talvez ele poderia ter chutado para outro lado, aí dá o bicão para cima, aí vai na dividida com o jogador, claramente a bola não é para ele, mas ele vai lá, se joga, é um a menos para marcar para onde vai a bola, entendeu? Então o Duqueiroz tem algumas falhas que me incomodam também, ou seja, defensivamente o Corinthians tem muitos problemas no elenco, então o VP pode ser o Jorge Jesus de 2019 que não vai dar jeito ali. Não vai dar liga. Agora, eu gosto muito das ideias dele, eu gosto muito quando ele fala de futebol e acho ali a maneira como ele muda o time do primeiro para o segundo tempo, e ontem isso foi visível, né? Ele muda muito. Então eu acho que ele tem muitas qualidades. Ele pode sim dar certo, mas o elenco precisa ser melhorado, sem dúvida. E o elenco, bom, a gente falou de idade, né? O elenco que já tá envelhecido e que, na teoria, é para essa temporada, no máximo para a próxima, né? Porque, querendo ou não, você vai precisar renovar, né? Sim, não tem o que fazer. E eu não o elenco sei. Caro. E eu não sei se o Corinthians ele vai conseguir se ajeitar rápido o suficiente para que essas peças funcionem da melhor maneira possível, né? O Paulinho também não voltou bem, se machucou. Essas peças que foram a salvação em 2021, elas podem custar muito caro ao longo de toda essa temporada 2022 e também na temporada 2023. Se esses meninos da base começarem a jogar um pouquinho mais, o Watson fez um gol ontem, né? Baixinho, consegue fazer o gol de cabeça, ele tem alguns bons momentos, o próprio Duqueiroz ganhar mais personalidade, ter ali um passe um pouquinho melhor. Se o Corinthians, de repente, trouxer um zagueiro, aí esses veteranos, eles podem ser a cereja do bolo, né? Sim. Continuam revezando, é o Renato Augusto sem tanta pressão, sem tanta responsabilidade, sem ser o cara da criação de maneira isolada ali, pode ter um pouquinho mais de espaço e resolver, como ele resolveu tantas vezes no Campeonato Brasileiro. O Juliano é um cara que pode ser melhor utilizado. Então, esses caras, eles podem ajudar. Agora, se a gente for depender, né? Se o Corinthians for pensar nesses caras como a única salvação, aí vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. Hoje o time do Corinthians, né, você vê no papel, né, 1-11, o ideal que a torcida monta, né, o treinador, né, a torcida monta, parece lindo. É bonitinho. É lindo. Pintaram o Roger Guedes como um grande craque. O Miguel, nosso da bancada aqui, falava do Roger Guedes como se ele fosse o Pelé loiro. Batatinha 1, 2, 3. Como assim, a gente escutou ele cantando ele isso? Ele saiu da porta dos fundos de todos os clubes que ele foi. Ele é um cara difícil jogador de grupo. Aparentemente com prazo de validade. Esses caras, nada indique que esses caras com prazo de validade em 2, 3 clubes, que eles não possam virar grandes ídolos num quarto
clube, numa quinta tentativa, às Ó, o vezes Luciano casa, aí. né? Exatamente. O Luciano é um bom exemplo, porque ele é um cara que começa muito bem e depois dá uma diminuída no ímpeto. Problemas E- físicos também teve bastante, Também, né? O Corinthians machucou também. demais, né? Mas eu até me perdi o que eu tava falando do... Do Roger Guedes. do Roger Guedes. Ele é muito bom jogador, cara, mas ele não vai nunca entregar pro VP o que o VP espera dele. Aquela Exatamente. coisa meio Romero, sabe? De Sim. voltar para marcar o lateral. Ele não é esse Jogador tipo de polivalente. jogador. Não tem disciplina tática pra poder atuar na maneira que os portugueses no geral gostam, né? Que são jogadores que estão ali numa pegada, né? São jogadores intensos. O Roger Guedes não é esse cara. É um cara que muitas vezes se desconecta do jogo e pra maneira que ele quer o Corinthians hoje jogando, não vai funcionar. Vai ser muito difícil. Eu falei isso há muito tempo já, em relação a Benítez, em relação ao Roger Guedes. Eu vou renovar aqui, vou falar de novo, que o Benítez, quando chegou também, ele chegou com status de celebridade lá no São Paulo. Sim. E ia solucionar todos os problemas no São Paulo. Muda o patamar, né? Eleva o patamar. Exatamente. Tá. Ele E- jogou bem realmente algumas partidas, né? e Ele tem um toque de bola refinado, chuta bem. Exatamente. É inteligente e tudo mais. Sim. Só que o que eu tinha me atentado foi no final da passagem dele pelo Vasco. Ok, tá certo. O Vasco com problemas com pagamento, os jogadores não recebendo. Só que teve um jogo específico que ele erra um passe. O Vasco, isso no campo defensivo, e ele nem anda. Ele dá três passos do campo E para. E ele não se apruma nem pra defender, pra recompor, pra fazer nada. E um jogador que faz isso e vê, se não me engano, era o Leandro Castan se matando pra Sim, tentar sim. roubar uma bola, cara que não vai. Assim, pode até vingar, mas eu não acredito muito. Ele E o do não Roger é- Guedes, ele já tinha. Sim. O lance que. Lance não, né? Mas o pós-jogo, né? Quando ele não cumprimenta o Vitor Pereira, eu falei, putz, ó. Acho que é o primeiro sinal que ele tá dando do que ele já vinha demonstrando em outras equipes, assim, sabe? Eu achei até mais emblemático nessa história toda dele com o VP a declaração que ele deu, né? Que hoje eu joguei onde eu gosto. Sim. Até achei mais, embora tenha repercutido muito mais o gesto o dele, gesto, né? Mas eu até falei, eu fui voto vencido nessa, né? Mas o Roger Guedes ele é muito vaidoso. Sim. Então se ele jogar muito bem e o time perder, ele vai sair de campo satisfeito. Sim. Exatamente. E aquele dia o Corinthians jogou bem, mas ele não foi bem. Então, e tudo bem ele não estar bem consigo. Ele tá chateado porque ele não... Eu acho até que isso é importante para o crescimento do jogador. O time vai bem, estou feliz que o time vai bem, que o time foi bem, mas eu preciso melhorar. Isso é importante. E ele estava naquele... Ele já está indo para a direita quando o Vitor Pereira vem cumprimentá-lo e ele até faz assim, né? Dá um tapinha no... Não foi simpático, Sim, evidentemente, mas eu não achei que ele destratou o VP, como Sim. algumas pessoas falaram. E aí, na sequência, um outro jogador do Corinthians também cumprimenta, ele só põe a mão na cabeça do cara, também não dá muita bola, sabe? Não é que ele cumprimentou todo mundo E e só- destratou o VP, né? Sim. Mas aí você pega o recorte ali, a Sim. cena isolada. Então, achei que houve um exagero. Mas eu entendo que eu sou minoria nessa. Todo mundo pensou de um jeito diferente. Mas eu achei a frase mais emblemática. Eu acho que pela postura dele, ele quer jogar. Tudo bem, não tá jogando bem, não tá fazendo por onde, mas ele quer jogar. E esse Sim. incômodo, pra mim, é mais satisfatório ver um sim. jogador no banco incomodado querendo jogar, porque, por exemplo, o Luan. Uma postura diferente do Claro, Luan. claro. Porque o Luan, ele abdicou mesmo. Assim, a impressão que ele dá é que, tô aqui ganhando meu salário. Você como corintiano e, pô, vivendo no mundo do futebol há tanto tempo, como que você vê essa situação atual do Luan dentro da equipe do Corinthians? Um jogador que chegou com um status de craque, por tudo que construiu no Grêmio. É um jogador que não marca um gol há mais de um ano e não me parece incomodado Rei em da estar no América, banco do Corinthians. Teve propostas de poder voltar a jogar, e inclusive a Libertadores com o América Mineiro, e não se demonstra incomodado com a situação de estar no banco e não ser utilizado. É difícil a gente falar de fora. O cara pode ter algum tipo de problema pessoal. Sim. O cara pode ter o futebol como uma obrigação. Tem cara que vê o futebol como... Tem jogador que quando acaba a carreira vai jogar bola todo final de semana, porque o futebol é a vida do cara. Sim. Tem cara que acaba a carreira e não quer ver mais bola na frente. Né? Não quer nem pensar em jogar bola, em se machucar de novo, em correr, suar. Então, às vezes, para o cara, o futebol é uma necessidade, é uma trabalho obrigação. mesmo. Ele tem um contrato, tem que cumprir o contrato. Se ele estivesse jogando bem, seria melhor, ele estaria mais entusiasmado. Não estou jogando bem, a torcida já não pega no meu pé, os técnicos já falam que eu não estou me entregando. Não vou correr para quê? Sei lá. Eu fico com a sensação de que o Luan já entregou os pontos, cara.
De repente pode ser que numa próxima, num outro clube, num clube menor, num clube porque ele tá com os dias contados já no Corinthians, né? Cara, mas assim, eu escutei muita gente falar, o Luan não teve sequência. Cara, você procura por essa sequência. Você não tem sequência, mas você entra com 15, 20 minutos do segundo tempo, você pega um outro time mais cansado, você sabe, você tem ali um atalho, aquela precisão tática do adversário já não é mais a mesma. Não é coincidência que um monte de cara se consagra entrando no segundo tempo e quando vira titular não consegue responder à altura, não consegue render a mesma coisa. No Corinthians ele era jogador de segundo tempo. William Bigode, Diney, Tupanzinho e tantos outros, cara. O próprio menino do Palmeiras que fez o gol do título da Libertadores, o Daverson. Enfim. Daverson e Breno Lopes, 2 jogadores. Pois é. Acho que, porra. Breno Lopes tinha um lance só, né, na verdade. Não precisava lembrar, né, do Breno Lopes. Pô, velho. Chega a magoar. E assim, nunca vi no Luan esse cara de seleção brasileira. Eu até citei outro dia na rádio, né? O Calil falava, o José Calil falava que achava que o Luan estava numa fase fantástica em 2017, né? E o Calil cobrava o Luan na seleção brasileira para 2018. Eu nunca achei o Luan jogador de seleção brasileira. Claro que eu não imaginava que ele fosse jogar tão mal no Corinthians. Sim. Mas não. O Corinthians pagou muito, né? Sim. Pagou muito por um jogador que era reserva no Grêmio, porque 2017 já tinha passado. E 2017 foi um ano isolado, sabe? Foi 2017 do Luan, foi o ano do Pablo no Atlético Paranaense do título da Sul-Americana, antes dele ir para o São Paulo. Sim. Um ano em que ele fez muito gol, ele nunca fez muito gol na carreira. O Pablo, falei ontem na transmissão, ele não é um centroavante oportunista. Ele é um jogador que faz bem ali a beirada do campo, eventualmente pode ir para a área para cabecear. Agora já não dá nem para dizer que ele tem uma boa definição, porque ele está perdendo tanto gol, né? Mas ele nunca foi esse centroavante oportunista. E o Luan, talvez tenha sido durante uma temporada. E o Luan foi magistral, técnico, ganha uma Libertadores pelo Grêmio. O Grêmio com todos os méritos, ganha até com facilidade, mas não foi uma Libertadores de grandes adversários, né? O River na semifinal, de repente um clássico contra o Internacional nas quartas. Não teve isso, sabe? E aí facilitou para ele ser o craque, o dono da América, né? O senhor América. O rei da América. Assim como o Marinho foi. Assim como o Marinho foi. Até o Marinho até com mais dificuldades. Muito mais méritos, passou, né? Com mais méritos e jogou contra o enfrentando mais dificuldades. Grêmio, Boca, inclusive, jogos excepcionais. Exatamente. Não, o Luan, cara, tudo bem, em 2016 teve as Olimpíadas também, foi um jogador importante dentro das Olimpíadas, mas seleções olímpicas, se a gente for ser frio mesmo, muitos daqueles jogadores também acabaram ali. Né? O próprio treinador Gilmar Popoca jogou muito na Olimpíada de Los Angeles em 84. Aí que tá. E Luan, eu sempre tive a impressão dele ter uma pegada meio peladeiro ali. Sim, e dentro daquela equipe do Grêmio, da maneira que o Renato Gaúcho montava aquela equipe, funcionava muito bem. O Renato Gaúcho é um técnico peladeiro também. Peladeiro. Né? Pô, assim, o Grêmio foi campeão com o Edilson, Cachaça na lateral direita, entendeu? Tipo, pintavam ali. Pra mim, o jogador mais diferenciado daquela equipe era o Arthur. E que também não deu em nada. Que coisa, né, o Arthur? O Arthur, cara. Que todo mundo falava tanto. Eu realmente achava que o cara que ia desenvolver, mas o Luan, cara. Foi pra Juventus, tá lá ainda. Foi pro Barcelona, Juventus, Barcelona, tá Juventus, encostado na Juventus também. É um cara que não conseguiu desenvolver o futebol. Caramba. Tem algum jogador, assim, que você se recorda no Corinthians, você tinha uma expectativa muito grande, às vezes um garoto, um menino, que acabou te decepcionando? Fabinho Fontes era um menino da base, cara, que o Neto era o craque do time profissional e o Fabinho Fontes jogava demais na base, tinha batida de falta boa, tinha o escanteio bom, tinha uma perna esquerda espetacular. O Fabinho Fontes é reserva da seleção brasileira, campeã mundial em 93. Um time que era muito bom. Não era tão bom quanto o time de 91, que perde o título para Portugal, em Portugal, nas penalidades. Um time que tinha o Roberto Carlos, que tinha o Elber, que tinha Paulo Nunes, Sérgio Manuel, Serginho Fraldinha do Palmeiras, que era reserva. Era um time Rodrigão, de Jair, mas era um time bom também, o de 93. Sim. E o Fabinho Fontes é reserva, porque a fase dele na base do Corinthians era uma coisa assustadora. Ele jogava demais. Ele começa a ter oportunidades em 94, em 93 ele ainda é muito jovem, é o primeiro ano dele de copinha. Em 94 ele chega a treinar no profissional, mas volta para ser campeão em 95 da Copinha São Paulo com o Corinthians. Ele não tinha sido campeão ainda, em 93 o Corinthians perde o título para o São Paulo do Jamelli. E aí ele começa a subir em 95. O Marques, que é contemporâneo dele, que brilhava menos na Copinha, sobe junto com ele e vira titular do time.
né? O Hermes também, que foi campeão também em 93 com a seleção de juniores, também sobe, mas não tem grandes oportunidades. Aí, de repente, o Zé Elias, que nem Copa São Paulo jogou, vira titular com o Mário Sérgio. Não, perdão, isso foi em 93. Ele tem a mesma idade, mas ele ultrapassa o Fabinho Fontes. Em 95 ele já é titular absoluto do Corinthians, tanto no Paulista quanto da Copa do Brasil. Já tinha sido titular em 93 e no vice-brasileiro de 94. Mas o Fabinho Fontes ele acaba não dando em nada, cara. Nada. Depois ele começa a perambular pelo interior, sem brilhar. E eu nem sei que fim. Eu sei que ele agora é um ex-jogador, de vez em quando está na base, no Master do Corinthians. Mas esse era um cara que, talvez por ser ali... Em 93 eu tinha o quê? 17 anos ainda, a gente vê o time de um jeito diferente, mais romantizado, o menino da base e tal. Vejo até hoje, mano. E olha que eu tô com 25. Pois é, cara, e acabou não dando em nada. Mas teve outros exemplos de jogadores que começam muito bem no profissional e acabam também não dando certo, né? Mas o Fabinho Fontes é um exemplo que me chamou muita atenção, porque parecia que ele ia ser o novo Neto do Corinthians e acabou não dando em nada. Recentemente teve o Lulinha, né? Mas o Lulinha, cara, assim, na base ele era um meteoro. Mas com o Ronaldinho, né? Segundo ele. Pois é. Mas no profissional, cara, ele nunca fez, assim... Depois de 4, 5 jogos, eu já tinha a nítida sensação de que ele não conseguiria jogar no Corinthians, cara. Eu achava que faltava tamanho, faltava velocidade. E pegar um cara que começou bem no profissional e que depois recuou muito na carreira foi o Gil, né? O atacante. Sim. Que o Cittadini chegou a dizer que era melhor do que o Kaká, porque na época ele jogava mais do que o Kaká. Sim, o Kaká demorou pra engrenar. O Kaká tava novinho de tudo, né? Era ainda um cara promissor. Mas chegava na hora da decisão, o Corinthians detonava o São Paulo, o Kaká não via a cor da bola e o Gil falava que a defesa do São Paulo era fraca a semana inteira. A imprensa falando, o Gil falou que a defesa do São Paulo era fraca. Os zagueiros do São Paulo, vamos ver se é fraca. Mas ele chegava lá, metia no meio das pernas, dava meia-lua. Porque ele era muito rápido, cara. E caiu, né? Parou. Não sei se... dizem que o extracampo atrapalhou demais, mas esse foi uma decepção, porque tinha a bola para jogar pelo menos num time médio, num time expressivo do futebol europeu, né? Sim. É que naquela época, muitos jogadores, mesmo o craques, o próprio Dodô, quando a gente conversou, né? A Europa era um sonho e tal, oportunidades apareciam, mas não era tão desvantajoso o futebol brasileiro, né? Então ele acaba... Teve vários momentos de super times, né, montados. Teve um super time do Palmeiras, super time do São Paulo, super time do Cruzeiro. Então esses jogadores ficavam perambulando por ali, né? A Europa acabou ficando em segundo plano durante muito tempo, né? Depois que a Europa virou... a discrepância ficou tão grande. Né? E os jogadores ficavam ainda nesse período um tempinho a mais aqui, antes de serem contratados. Hoje em dia você nem vê os caras jogarem, eles já são contratados. E também... o Endrick, talvez aconteça com o Endrick aí no Palmeiras. Pode ser, né? Mas você pega aí o Rodrigo do Santos, Vinícius Júnior do Flamengo, né? Os caras nem jogam 5, 6 meses, né? Já saem. E se não saírem nessa época, aí depois já fica mais difícil de sair, porque os clubes europeus já começam a ter dúvidas. Já tá muito caro, né? 19 anos, 20 anos, tá muito caro. O Vinícius Júnior, ele só jogou pelo Flamengo até completar a maioridade. Exato. É um negócio impressionante. Mas também a gente tem o Júlio Gomes, com quem eu trabalho no Band Esportes, ele fala muito isso. É um período meio ruim tecnicamente do futebol brasileiro, né? Os grandes craques todos no exterior. Os bons jogadores do exterior que voltavam, já voltavam muito mais velhos. Hoje isso ainda acontece, mas você vê aí alguns casos de caras voltando e jogando muito. O Hernandes em 2017, ele salva o São Paulo do rebaixamento. Ele volta jogando em altíssimo nível, né? Em altíssimo nível. Fora os que batem e voltam, né? Que não dão certo, tipo o Gabigol. Então, mas esse período aí, o período do tricampeonato do São Paulo, o time do Corinthians de 2009, que passeia, né, na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista. O Robinho, quando voltou em 2010 também, metendo a letra no Exato, Rogério, né? Os times não estavam tão bem aqui, né? Havia uma qualidade técnica discutível, né, no futebol brasileiro. Era uma discrepância muito grande, cara. Você podia ver a quantidade de pessoas, quantidade de jogadores do futebol nacional na seleção, na própria seleção. Você pega alguns jogadores que, Rafinha é um ótimo jogador. Só que assim, é um jogador protagonista do Leeds, que foi rebaixado na Premier League. Então agora você pega aqui no Brasil, por que o cara não leva... Quantas vezes já questionaram o Rafael Veiga, por exemplo? Poxa, né, que tá despontando aqui, o Tite já se pronunciou, falou, pra mim o peso é muito maior o cara se destacar na Europa que destacar aqui no Brasil, por conta de qualidade técnica. Você concorda com isso? Não, eu concordo, mas eu acho que tudo tem um limite. Sim. O Rafael Veiga não recebeu uma chance na seleção brasileira. Eu acho um absurdo. Acho um absurdo. O Danilo é mais
mais jovem, já foi convocado, justo, e vai ter uma caminhada na seleção natural, provavelmente. Né? Uma caminhada que o Tite imaginou que poderia ser a do Gabriel Menino. Que uma convocação totalmente descabida, né? Uma coisa, eu não consigo entender a convocação do Gabriel Menino até agora. Mas eu estou citando essa convocação para mostrar que, às vezes, os caras enxergam, sim, né? Um potencial no jogador daqui, o jogador novinho. Mas o jogador mais velho que está aqui, o cara pensa, pô, mas por que ele não está na Europa? E eu acho que faz um pouco de sentido, porque lá a cobrança acaba sendo um pouco maior, taticamente a cobrança é maior. Os jogadores evoluem muito taticamente. Eu acho importante que essa nova geração de técnicos brasileiros, eu que sou muito crítico dos técnicos brasileiros, mas eu acho que a nova geração é muito estudiosa, a nova geração está muito antenada com o que está acontecendo lá fora. Né? O fato do Tite ter feito um campeonato brasileiro maravilhoso em 2015, com um time que para mim jogava um futebol muito mais bonito do que o campeão da Libertadores de 2012, um ano depois do Tite ficar na Europa, né? Eu acho que não é coincidência. O fato do Rogério ser um dos técnicos mais promissores e ele ter também auxiliar europeu, ter trabalhado, ter ficado um ano, né, sabático, estudando na Europa, também não é coincidência. Então, eu acho que se você tem um grande jogador no Santos e você tem um grande jogador no Atlético de Madrid, o grande jogador do Atlético de Madrid toda hora encarando a defesa do Real Madrid, se ele for um atacante, ou um zagueiro toda hora marcando o atacante do Real Madrid, atacante do Barcelona, atacante do Liverpool na Champions, eu acho que isso é um fator de desempate expressivo para você levar o cara do jogador lá da Espanha, do time da Espanha, ao invés de levar o cara do Santos, ou ao invés de levar o cara do Corinthians. Não, e até porque quando veio essa bolada de técnicos estrangeiros, né? Alguns jogadores velha guarda reclamaram até das baterias de treino, assim, sabe? Da intensidade, da frequência. Claro. Então, assim, como as coisas não são à toa, né? Tudo tá explicado, né? Outra coisa, o jogador lá na Europa, ele tem um mês de férias certinho, agora a gente tem também aqui, mas depois tem um mês inteiro de pré-temporada, para depois começar a fazer amistoso, para depois começar a jogar. Então até o aspecto físico, né, privilegia nessa condição quem tá lá na Europa. O Hulk estava lá, se fosse convocado, só é convocado porque tá na Europa. Ninguém queria mais o Hulk na seleção. Aí ele vem para cá, ele mostra que com o futebol, que lá na Europa ele era um cara que se destacava um pouco, né? Já tinha se destacado mais. Aí ele vem pra cá e detona, e todo mundo quer o Hulk na seleção. Né? Mas quem não é visto não é lembrado, né? Então é exatamente por isso. É que eu questiono muito esse peso 2 da Europa, porque o mesmo cara que falou isso, né? O Tite se pronunciou com relação a isso, é o cara que bancou o Everton Ribeiro mesmo numa fase péssima no Flamengo, na seleção brasileira. Na Copa América, tudo, o Veiga já vem 2 temporadas jogando muita bola e não teve as oportunidades que o próprio Everton Ribeiro teve. Não, eu acho como titular da seleção. A fase do Veiga é melhor do que a do Everton Ribeiro. Eu acho que seleção tem muito de confiança, mas deveria ter muito de momentos também, que é o que a gente na prática acaba não vendo. Então, ele acertou ao convocar o Everton Ribeiro no momento em que o Everton Ribeiro jogava muito pelo Flamengo. A fase do Everton Ribeiro caiu. Ele continuou tentando, insistindo com o Everton Ribeiro, porque ele gostou do que viu nos treinamentos, na entrega. O Everton Ribeiro me parece ser um jogador bem sério e tal. E foi bem na seleção, mesmo estando mal no Flamengo. Sim. Então é natural, né? Agora, da mesma maneira que o Everton Ribeiro foi quando estava comendo a bola, o Rafael Veiga deveria ter recebido essa oportunidade, né? Bom, indiscutivelmente. A gente puxou esse assunto todo porque a nossa dinâmica foi pautada em cima disso, tá? O que aconteceu recentemente? Você viu, o Tite se pronunciou nessa última semana, numa entrevista, falando que todo mundo diz quem ele tem que convocar, mas não fala quem ele tem que tirar da equipe. Aliás, esse é discurso pronto de treinador e normalmente quando eles falam isso, você faz uma lista com os que dá pra tirar. Então chegou o momento de você dizer pra gente quais jogadores deveriam sair para alguns desses jogadores que a gente pautou aqui entrar, ok? Ok. Então esse é o Vai Mudar, tá? Vamos lá para o primeiro nome, ele vai colocar aqui na televisão e aí você diz pra mim quem deveria sair para tal pessoa entrar. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Rafael Veiga. Quem deveria sair para Rafael Veiga ser convocado para a seleção brasileira? Eu não lembro da convocação do... O Everton Ribeiro não foi chamado dessa vez. Dessa vez não. Cara. Meio-campistas, hoje você tem o Paquetá e o Felipe Coutinho, né? Como meias mais ofensivos. Só que ele convocou, acho que 6 atacantes. Não, né? você pode tirar um dos atacantes e você pode tirar o Coutinho para dar uma chance para o Rafael Veiga. O Coutinho é um bom jogador. Ele é muito bom jogador. O Coutinho a gente pode fazer um paralelo com o Hulk. Se o Coutinho tivesse no Atlético Mineiro, no Palmeiras ou no Flamengo, ele estaria jogando muita bola. E todo mundo que está criticando as convocações do Felipe Coutinho iria estar pedindo pelo Coutinho na seleção. Mas
o Coutinho ele não tem jogado tão bem assim na seleção, nas últimas convocações, e ficou de fora de várias chamadas porque não vinha bem na Europa. Então, é um jogador de confiança do Tite, não foi tão mal assim na última Copa do Mundo, acho até que nos 2 primeiros jogos ele carrega o Brasil, né, contra a Costa Rica e contra a Suíça. Ele é fundamental para o Brasil ganhar da Costa Rica. É um jogo que se o Brasil não ganha, ia ficar numa situação complicada. Mas, cara, o Rafael Veiga, ele vem de 2 Libertadores em alto nível. É um cara que tá fazendo... Eu não sei quantos jogos seguidos ele ficou. E quando você está falando de Palmeiras, você não está falando de um time que só está jogando o campeonato estadual. Está jogando as principais competições. Exatamente. Ele ficou 10 ou 11 jogos seguidos participando de gols, seja marcando ou seja dando assistência. É um cara que, se tiver pênalti, você já sabe que se ele estiver em campo, é garantido. Então... qual o problema de não convocar o Felipe Coutinho dessa vez e dar uma chance para o Rafael Veiga, né? E de repente descobrir ali no treinamento que o Rafael Veiga pode fazer alguma função tática que o Tite nem imaginava que ele poderia fazer. Então, dá para você tirar um dos atacantes, dá para você tirar o Felipe Coutinho para fazer uma tentativa com o Rafael Veiga. E claro, agora parece até um pouco mais absurdo, porque a gente está há 6, 7 meses da Copa do Mundo. Sim. Cara, mas o Rafael Veiga tinha que ter sido chamado antes. Sim. Não é agora. Agora é até covardia. Eu não estou dizendo que o Tite tenha sido covarde, nem pensou nisso, obviamente. Mas é até covardia você falar que quem eu vou tirar agora 6 meses da Copa do Mundo. É lógico, agora fica difícil realmente de mexer. Mas tinha que ter dado essa oportunidade antes para o Rafael Veiga. Exatamente. Bom, então vamos para o próximo nome. Ganso, não sei se você viu, o Sormani se pronunciou recentemente, Sormani falando falou. que 10 anos depois a discussão é a mesma. Ganso e Neymar na Copa do Devemos Mundo. levar o Ganso e Neymar? Eu gosto muito do Sormani, acho uma grande figura, mas eu vou discordar veementemente dele. Eu não vou nem entrar nessa discussão. O Ganso não tem que jogar na seleção brasileira. Desculpa, não vou falar que ninguém... Não vou sugerir que ninguém saia para o Ganso entrar. A temporada dele é muito boa, me surpreende, sinceramente. Sim. Eu não achei que ele pudesse voltar a jogar o que ele está jogando. Revitalizar o futebol que ele tinha, já uma exatamente. vez tinha apresentado. Mas né? não é. Ó, os atacantes que o Tite convocou foi o Gabriel Jesus, o Gabriel Martinelli, o Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Eu gosto muito de todos, mas daria para não convocar o Martinelli e dar uma chance pro Rafael Veiga, sem problema nenhum. É um menino, Sem problema né? nenhum. Ele ainda terá a oportunidade de muitas Sim, outras sim, Copas sim. do Mundo. Realmente foram 8 atacantes. É muita gente. 8 atacantes. É muito. É porque ele não sabe quem ele vai levar no final. Essa é a realidade. E o Neymar tá na lista, né? Ele não tava machucado. Neymar- O Neymar ele vai acabar jogando de meia, né? Eu acho que o Neymar Bem vai capaz. fazer esse papel que poderia ser do Rafael Veiga, que poderia ser do Everton Ribeiro. A gente realmente... A gente vai jogar sem 9, quase certeza. Vai ser sempre algum jogador móvel. Já lá na faz frente. algumas Copas que a gente tá jogando sem 9. Luiz Fabiano foi o último, né? Foi o último. Em 2010 na Teve África o do Sul. Fred, né? O Fred foi bem na Copa das Confederações. Não, teve né? o Fred. Não, é verdade. O Fred não é o atacante móvel. Ele jogou em 2014. Ele jogou Sim. um fixo eu- lá. 2018 é que a gente não teve, né? O Gabriel Jesus flutuava mais, enfim. Exatamente. E que Volante também de foi beirada, né, convocado. Gabriel Gabriel Jesus. de beirada. Bom, então o Mas isso, próximo... ó, só uma coisa, hein? As pessoas falam muito do Ganso em 2010, porque ele jogou muita bola em 2010. Só que, cara, sinceramente, eu acho que não ia mudar nada. O Neymar e eu sei, mais uma vez, é uma opinião meio que contra a maioria. O Ganso e o Neymar foram para a Copa América em 2011. Sim. Não chutaram a bola, não jogaram nada a Copa América. O Brasil foi eliminado pelo Paraguai. Então o que me faz acreditar que 2 caras que não mudaram o patamar da seleção na Copa América Imagina na Copa do Mundo. mudariam um ano antes na Copa do Mundo? Contra aquela equipe da Holanda. Eu também queria o Ganso e o Neymar na seleção, sabe, em sendo 2010. Também reclamei, enchi o saco do Dunga, falei em todas as mídias nas quais eu trabalhava. Mas, cara, eu não sou burro. Um ano depois eu vi os caras não fazendo nada na seleção, mais velhos, mais 2011, maduros. exatamente. Na E Copa melhores, América. melhores. Por que mudaria no... É porque não é... Eles não vão jogar na seleção que jogam no Santos, entendeu? Sim. Assim, simplesmente vão mudar pra cá e vão continuar jogando a mesma coisa, num outro esquema tático, com outro treinador, Sim. com outros jogadores. Porque um time na que não vai teoria jogar tudo... pra eles na também, teoria né? tudo... Ah, se eles jogam assim no Santos com o Pará na esquerda, imagina o que eles não vão fazer na seleção. É diferente, cara. É diferente. A gente teve Danilo, É. também teve Alexandre. Eu nem lembro se o Pará era o lateral esquerdo à época, mas... Direito, né? Ele foi direito Jogou até o os Danilo entrar. dois. Ele era ruim dos dois lados.
Pará também é um dos grandes sortudos da história do futebol, cara. Nossa O que esse senhora, cara colecionou é de Pará título? ou Índio, hein? Quem teve mais sorte? Nossa, o Egídio tá no meio também. Egídio também, Egídio é também. outro rabudo também. Teve um outro rabudo, mas esse jogava muito bem, que era o Vitor. Mas é que ele não foi um lateral direito espetacular, Não, o mas ele Marcos tava Rocha- sempre no time campeão, O cara. Marcos Rocha também foi com o Atlético Mineiro E foi com o Palmeiras, Mas também, ele é o mas inimigo bom do jogador. Mundial, né? O Rocha é o inimigo do Mundial. Inimigo do Mundial. verdade. Exato. 3, né? Tentou 3. Tentou Só 3 fez uma vezes. final, né? Tá de parabéns, Marcos Rocha. Não, mas Sensacional. é bom jogador. É bom jogador. Próximo Cumpre, nome. cumpre. Hulk. Hulk. Pra você, deveria ter mais uma chance? Deveria. Tá jogando demais, né? Poderia E- ser muito útil pra seleção brasileira. Quem sairia? Cara, eu já não posso tirar o Martinelli, né? Porque se eu Já quero o tirou- Rafael Veiga. tirou o Martinelli. mas tirando o Veiga, o Coutinho ficaria e seria o Martinelli. Ah, não, né? poderia tirar o Coutinho e o Martinelli pra então, colocar ok. o Hulk também, né? Eu poderia tirar também o Matheus Cunha, embora que tá machucado, tá voltando de contusão agora. Sim. Eu gosto muito do Matheus Cunha. Eu acho que ele pode ser, de repente, esse 9. É que hoje Mas- no Atlético de Madrid ele joga mais numa função de armador e muitas vezes. Pô, é do porque que o Simeone, né, O velho? Simeone, cara. É porque o Simeone, pra ele, são 10 jogadores que jogam defensivamente, velho. Isso tem um ponto. Mas o Hulk teria que ter uma chance também na seleção. Pior que tá comendo a bola aqui no Brasil, né? Matheus Cunha, Ave então, pra Maria. você? Não precisaria tirar o Matheus Cunha. Eu tiraria o Coutinho e o Martinelli. Martinelli. Ok, Tá? então Coutinho e Martinelli. Mas você vê que já tem uma outra opção aí. Beleza. Bom, vamos lá então. Próximo nome. Igor Gomes. Cacazinho Pô, brasileiro. foi um prazer participar com vocês. Obrigado, gente. Eu acho que é a chance do Kaká ganhar mais uma Copa do Mundo aí, ó. Cacazinho brasileiro. Mas, ó, nada contra o Igor Gomes. Eu acho ele bom jogador. Nada Acho que a favor também. Ele teve uma fase ruim aí no São Paulo, mas ele é um cara que pode jogar bem, sim. Pode continuar jogando bem no São Paulo, pode jogar bem em outras equipes. Eu acho que falta pro Igor Gomes carisma e punch, que são coisas que parecem banais, parecem subjetivas, mas que no futebol fazem uma diferença. Faz, cara. se faz. Né? Faz Ele muito. tem um pouquinho mais de personalidade, né? Se o Neilton- Aproveitar melhor os bons momentos quando ele faz gol, né? Se vender melhor pra torcida. Se o Neilton foi a peso de ouro pro São Paulo, né? Ele é um cara que tem recurso, Tem você vê que recurso, tem tem fundamento, só que recurso. muitas vezes ele prefere um passe mais fácil do que arriscar uma bola um pouco mais longa. Mas, Falta o cacuete de um meio armador. Hoje ele tá jogando muito bem, mas o Rogério escala ele numa função como um segundo volante. Hoje é um jogador que taticamente se entrega muito mais do que o próprio Rodrigo Nestor, Sim, que sim. subiu como volante. Mas aí É. o problema vai ser o comparativo. Porque quando ele subiu, o que foi vendido era o novo Kaká. Aí ele sempre vai ficar vai nessa de sombra. Novo isso, novo aquilo. então, problema. e sempre vai ficar nessa sombra. Sempre o pessoal vai falar assim, falaram tal coisa dele. Pô, é o Igor Gomes. Mas Igor Gomes é sacanagem. Que isso? Então não sairia ninguém. E do lado direito vocês pegaram quem? O Eduardo Tironi? Parece o Tironi, cara. Olha. Alguém com a bermudinha de cintura alta, né? velho? Você viu? Um belo de um coxa. Que beleza. Bom, próximo nome. Injusto, Igor Gomes. Agora o Madison. Cu de nitro. O lateral direito. Ó, a gente tá precisando de lateral. Porque assim, o Daniel Alves ser convocado aos beirando os 40 Presença anos, é sacanagem. diária aí, ó. Pega o menino aí. Você viu que cada um o escolheu Madison um, é né? um grande cabeceador, né? Então, por isso. Mas ainda não tá pronto pra seleção brasileira, não. Putz, se não tá agora, não vai estar mais. Com também. quase 30 anos não tá pronto. Mas a lateral direita é um negócio curioso, né, né? O cara? Brasil teve tantos, cara. Desorde, Djalma Santos, Carlos Alberto Torres. E vai acabar com o Daniel Alves de novo, viu? Com 39. Toninho, 40 anos, Leandro. 39. Sobravam opções, né? Jorginho. Até o Josimar fez uma boa Copa. Edson. Até chegar no Cafu. E aí o Cafu, pra mim, já fez hora extra na seleção. Num determinado momento, ele e o Roberto Carlos estavam jogando com o nome e acabou. A gente não 2006, teve mais... o Cicinho era pra ter sido titular. Sim, indiscutivelmente, cara. Pô, aquela final Indiscutivelmente. da Copa das Confederações, um ano antes, o Cicinho participou dos 4 gols da equipe do O Brasil. Cafu tirou o Cicinho do time, quer dizer, quem tirou foi o Parreira, mas pelo nome. Pelo Sim, nome. O Cicinho, pela pra mim, bola. era o cara. E na esquerda a gente tinha boas opções também, cara. O Gilberto, o Serginho, enfim. Só pra olhar aqui, Kleber. ó. O Arana, o Teles e o Alexandro. O Alexandre é esquerdo, tenho certeza. O Teles e o Arana também são, né? Sim, São, sim, todo são. lateral É. esquerdo. Aí o Danilo, Tem o Danilo Renan Alves. Lodge também.
A esquerda a gente tá melhor servido que na direita. Exatamente. Mas o Renan Lodge, pela aquela questão da vacina, toda aquela mas polêmica, ele acabou sendo deixado de lado pelo Mas Tite. eu acho isso uma bobagem, cara, você ficar marcado por um lance, cara. Todo mundo erra. O Gerson ficou marcado durante muito tempo por ter negado a convocação em algum momento. Sim, o Hernanes por aquela falta mais violenta. Sim. Aquela falta lá também foi cara, foda. mas acontece, né? Outro dia eu tava vendo ele dar entrevista na ESPN, ele fala que ele não entende porque ele é expulso, porque na cabeça dele, quando ele chega em casa e vê à noite o lance, ele fala, caraca, o que eu fiz? Na hora você não Às vezes, percebe. ele levantava o pé lá em cima sempre nas divididas e ele perdeu ali o tempo da bola e foi no cara. Foi bonito, foi uma bela voadora. E aí o Lugano falou que não foi legal, porque machucou pouco e teve muito visual. Né? O negócio dele é não ser tão impactante e machucar mais. Exatamente. Né? Padrão Lugano. Lugano batia embaixo, mas batia pra uma vez. Mas eu acho injusto, cara, quando você fica marcado. Mas não, isso sim. voltando à lateral direita, cara, eu ainda acho que o Fagner teria que ir pra Copa. Porque ele é o lateral mais consistente, mais regular. Agora há pouco eu tava falando, né, que o Fagner teria sido diferente ontem. Sim. Embora o Fagner seja muito faltoso e mais do que faltoso, ele seja um cara violento. Não é que ele seja maldoso, mas ele é um cara que se transforma, cara. Em algumas circunstâncias ele acaba sendo maldoso. Ele é violento. Então. Miguel, pra você que protege o Fagner... Não, eu também protejo. Eu acho ele o melhor lateral direito em atividade no Brasil desde 2014. Pra mim, ele teria que estar na seleção. Ele fez uma belíssima Copa pra mim, cara. O problema é o possível cartão vermelho que a gente arranje por lá, Pode ser, mas é um risco, né, que você corre. Agora, pra mim, ele é mais seguro que o Danilo pra jogar numa Copa do Mundo. E tem o mais Royal personalidade. Já se provou que não é então foi o gol da Argentina foi no Royal, em cima do Royal, não foi? Não, foi em cima do Lodge. E o Royal teve Mas o Royal também teve chance e jogou mal. Não significa que ele não tenha que ser convocado outras vezes. Sim. Mas, não sei, eu não sinto firmeza em nenhum deles, nem no Daniel Alves. Nem no Daniel Alves. Nossa, o Daniel vovô tá com 39 já, né? Nossa, como eu odeio o Daniel Alves. Fudeu com o São Paulo, mano. E não vai renovar, viu? Ele falou, né? Ele tinha dado aquela entrevista. Isso mesmo. Ele tinha dado aquela entrevista falando que a abelha não sabe quando tá na merda, né? Um negócio assim. Nossa, eu gosto de filosofar também. E o Barcelona não vai renovar. O Barcelona não vai renovar com ele, não, viu? Graças. Vai ficar desempregado aí. Olha, talvez Daniel volte pro São Paulo. Eu não sou de desejar o mal às pessoas, mas o bem também não é algo que eu te desejo. Bom, próximo nome. E o Gerson, que tem feito uma baita temporada com o Olympique, né? Demorou pra se firmar e não teve continuidade na seleção, né, cara? Não teve uma sequência como muitos jogadores que o Tite insistiu tanto. E que chegou pelo São Paulo, né? O São Paulo pediu ele, chegou meio mal lá. Não, mas eu confesso que se eu falar que ele tem jogado bem no Olympique de Marseille, eu vou estar mentindo que eu não acompanhei os últimos jogos. Mas o Olympique de Marseille tem ido bem e conseguiu a vaga na Champions e conseguiu quase que um simbólico vice-campeonato francês, porque é o máximo que os times podem conseguir em tempos de Paris Saint-Germain na França, né? Mas ele, pra mim, seleção fácil, brigando ali por posição com o Bruno Guimarães. Hoje o Bruno Guimarães está um pouquinro à frente dele, pela bola que está jogando redonda, até na seleção, mas os dois teriam que ir. O Gerson, inclusive, lá a própria torcida do Olympique fala que grande parte dessa vaga que eles conquistaram para a Champions foi por conta dele. Ele fez o gol da vitória na partida que credenciou, né, a final da... E lá ele jogou em muita posição. Jogou de ponta, jogou de tudo. Quando ele começou como ponta, ele não deu muito certo. Quando ele foi jogar no meio campo, voltou para posição dele de origem, rendeu muito bem, marcou gols na Conference League, acabou não conseguindo ir para a final, mas ele foi muito bem. Ele é muito técnico, elegante. E o Gerson tem uma coisa que eu gosto muito. Nos jogos difíceis do Flamengo, quando o Flamengo estava empatando com o time em casa, chega um determinado momento da partida que parece que tem 3 Gersons em campo. Sim. A bola só passa por ele. Ele vai buscar a bola na área do Flamengo, ele vai buscar a bola no círculo central, ele aparece na ponta esquerda para cruzar. Sabe quando você, sei lá, os tempos de moleque, não sei se isso acontecia com você, às vezes você está jogando com, às vezes, uma molecada mais nova e você fala, bom, eu sou o cara mais velho aqui, eu que vou ter que resolver, eu vou pegar a bola e tal. Organiza cara, o time, né? ele é que chamava a responsabilidade. Não que o Bruno Henrique, se a bola não caísse no pé do Bruno Henrique, ele iria sentir ou ia deixar de resolver. Mas era o Gerson que falava, a gente tá perdendo, a gente não pode perder esse jogo, a gente tá empatando, a gente tem que fazer um gol. Deixa eu ir resolver essa porcaria. Dá essa bola aqui. Sabe Michael Jordan? Não tô comparando ele com o Michael Jordan. Sim. Quando chegava ali nos últimos 2 minutos que ninguém mais chutava, era só o Jordan que pegava a bola e chutava. Assumir porque era ele que responsabilidade.
cara, ele me impressiona muito nesse sentido. É jogador pra estar numa Copa do Mundo. É jogador pra jogar contra a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo, não vai sentir, entendeu? E a gente tem, nessa posição, 2 cracaços, ele e o Bruno Guimarães, cara. Tem que ir os dois. E é esse cara que sente o peso da camisa, só que consegue levar tranquilamente, é o que a gente precisa na seleção. Sim. Porque hoje eu sinto, né? Principalmente quando eu vejo os jogos da seleção, muitas vezes a gente até tem uma qualidade superior ao rival, só que de vez em quando fica perdido em campo ou prefere dar o último, em vez de finalizar, ele dá o passe, sabe? E o Gerson, uma que eu sou da política de que tem que ter nome de craque, o jogador pra ser craque. E Gerson é nome de craque. Ok. Justíssimo. E assim, ele é o cara que pode assumir responsabilidade. É um cara que eu acho que é calmo o suficiente pra assumir a responsabilidade e não ser afetado negativamente por isso. Agora eu não lembro quem que é o outro segundo volante que foi convocado ao lado. foi o Danilo. O Danilo. O Danilo. É verdade, pode tirar, né? A gente fica pedindo o Danilo, mas você pode tirar. O Danilo não vai pra Copa. Eu imagino que não vá pra Copa. E acho que ele não pode tirar o lugar do Gerson na Copa. Eu acho que o Danilo é jogador de seleção brasileira, vai ter provavelmente uma trajetória belíssima na seleção. Se a gente tiver 26 jogadores, o Danilo estaria nessa minha relação, até para prepará-lo para próximas Copas. Eu acho isso importante. Exatamente. E acho que o cara tem que fazer por merecer. Em 2002, o Kaká não fez por merecer estar naquela Copa. Para mim foi ridículo o Kaká ir para a Copa, deixando o Alex e, num primeiro momento, o Ricardinho de fora. Os caras que decidiam tudo para o Palmeiras e para o Corinthians ficam de fora. O Ricardinho acabou indo porque o Emerson se machuca. Mas na primeira lista ele não tá. Para o Kaká, que não tinha dado um chute na bola ainda com a camisa do São Paulo, ser convocado. Mas o Danilo já deu vários chutes na bola com a camisa do Palmeiras. Então ele merece uma chance. Mas não para tirar o lugar do Gerson. Os meias foram... Não sei se mas o Danilo, ele pode, até pensando aqui, o Danilo pode jogar perfeitamente como ele joga no Palmeiras de primeiro volante. Sim. Né? E o Fabinho, que eu pedi durante muito tempo na seleção, eu já acho que ele não está no melhor momento da carreira dele. Ele era um outro cara. E mesmo na seleção não tem feito grandes jogos. O Fabinho tinha que estar na última Copa, na minha avaliação. O Fabinho, ele talvez foi a temporada mais artilheira dele na carreira, né? Com a equipe do Liverpool, de fato, ele jogou muita bola, mas como tem jogadores que, de fato, na seleção não conseguem desempenhar o mesmo papel. O Fernandinho é um caso clássico. Jogador de clube, Isso, e o Fabinho tem se demonstrado isso também. Taticamente é um jogador extremamente inteligente, passa extremamente refinado, mas as partidas que fez com a seleção, de fato, não consegue dar a mesma continuidade. Mas eu acho que cabe todo mundo aí, tá? Porque o Fabinho, ele pode ser, além dessa importância dele, pela experiência, reconheço, como eu falei aqui, não vive um bom momento na seleção brasileira, mas ele pode até jogar de lateral, né? Ele é um cara importante. Então, acho que a gente tem aí boas peças, né? O Casimiro nem se fala, o Fabinho, você poderia ter o Danilo, né? Numa lista com 26, e Bruno Guimarães e Gerson. Esses são os caras daí da cabeça de área, indiscutivelmente. Bom, esse foi o Vai Mudar. Não pipocou, só não falou quem deveria sair pro Igor Gomes entrar, mas tudo bem. Eu sei que é difícil, uma posição ali próxima, complicada. Né? Uma próxima vida. Exatamente. Quem sabe numa próxima vida, Gabs. Tomás, a gente tá chegando perto do final do programa e eu sempre faço uma pergunta clássica para todos os nossos convidados. Você curtiu participar do programa, cara? Mas é pra ser sincero, né? É pra ser sincero. O programa é editado, né? Ao vivo, ele tira depois. A gente dubla você. A gente dubla você. Você vai falando, pô, Flamengo, fala, legal pra caramba. Pô, se vocês forem dublar, só não coloca a voz do Ivan Drago, tá? Por favor. Aí vocês vão me derrubar, cara. Tem uma vozinha veludada. Bonito. Cara, eu adoro falar de futebol, cara. E vocês deixam a gente muito à vontade aqui. Aliás, adorei o estúdio, cara, toda a estrutura de vocês. Pô, legal, parabéns. E o papo, eu, sinceramente, vou até olhar aqui no relógio. Se o Roberto Carmona parar de me ligar, um abraço pra você, Carmoninha. 11 horas e 3 minutos. Aqui a gente não tá ao vivo, evidentemente, mas eu acho que a gente tem quase 2 horas de papo. Quase 2 horas de papo, cara. Que coisa, cara. Passou voando. Um prazer estar aqui com vocês. Pô, isso, prazer é obrigado, nosso. Prazer é nosso. Então, já que você curtiu, o Fernando Camargo te colocou nessa roubada de você vir aqui. Tá. Né? Convidou, formalizou, compartilhou o seu contato e graças a Deus deu certo você tá aqui sentado com a gente batendo esse papo. Que bom, que foi sensacional. Pô, todos nós somos muito fãs do seu trabalho. Obrigado. Miguelito, que não tá aqui hoje, não teve oportunidade. Um abraço, Miguel. Melhoras pra você, viu? Logo menos. É uma moça, né? Na verdade, isso aí não é nada. 2 espigos já fica fora de combate. Não levanta da cama. Mas tudo bem. Beleza, tô muito mal. Depois a gente mostra o áudio pra você. Bom, então convide o nosso próximo convidado. Convide alguém que você acredite que vai curtir participar da bancada Tem também. A câmera da verdade. Vocês lembram do Clodovil? A câmera da verdade? A câmera da verdade. Bom, vamos lá então.
Eu acabei de citá-lo. A voz bonita do Ivan Drago merece estar aqui. Ivanzinho, você está oficialmente convidado, por mim, o último convidado, para participar desse papo aqui com o Gabriel, com o Bolívia. Se o Miguel sair do departamento médico, com ele também, tá bom? Você vai se divertir aqui. Como o Fernando Camargo, se eu não me engano, fez 2 convites, eu vou fazer mais um segundo convite também. Vou colocar mais um na roubada. Deixa eu pensar aqui. Guilherme Lage, grande nome da locução, um dos melhores jovens locutores do rádio, também agora na TV, no streaming. Então o Guilherme Lage está convidado, sinta-se convidado para vir bater esse papo aqui. Acho que eles torcem para o mesmo time, mas isso aí vocês podem perguntar para ele. Beleza, a gente deixa no ar. Isso, como o José Calil, eles preferem não revelar. Imparciais. Senhoras e senhores, Tomás Rafael. Valeu, obrigado. Valeu. Bolivão. Tomás, muito obrigado a participação. Cara, foi muito bom o papo que a gente teve. Eu acho que foi o convidado mais equilibrado que a gente teve de todos, cara. Sim, imparcial. Exatamente. Obrigado. Assim, a gente sabe, claro. Inclusive, você nasceu, né? No dia de São Jorge, né? Nasci no dia de São Jorge. Morei até os 11 meses de vida no edifício Mosqueteiro, a 3 quarteirões do Parque São Jorge. Então tem algumas coincidências aí. Exatamente. Então, assim, por mais corintiano que seja, sempre, foi um prazerzaço ter você aqui. E, cara, sua opinião pra gente pesa demais, velho. Como é bom ver você falando de futebol. Obrigado, cara, de verdade. Cara. Fico feliz de ouvir isso de caras tão bacanas, inteligentes e sensatos, e bonitos também como você. Obrigado. Quantos graus de miopia? Tudo foi mentira até 25, agora. Tudo bem. Dá uma olhada lá de novo, às vezes pode ter aumentado um pouquinho. Verdade. É possível. Tomás, sou muito fã do seu trabalho, Obrigado, cara. Máximo respeito. Fiquei muito feliz que quando o Fernando veio, porque também é um cara que eu sou muito fã, fez o convite pra você ter rolado. Você foi um cara muito gente boa desde a primeira vez que a gente trocou uma ideia. Todo jeito, a gente tentando, não, vamos fazer acontecer. Aconteceu. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Cara, baita referência pra gente. Um cara que fala de futebol com gosto, sabe? Fala porque gosta, fala porque conhece. E um cara extremamente imparcial, que eu tenho o máximo respeito, um baita jornalista. E pra gente é uma experiência muito grande, muito bacana ter você aqui na nossa bancada, batendo um papo, cara. Isso Valeu, é bem Gabriel. legal. Fico feliz com as palavras de vocês e desejo muito sucesso pra vocês, cara. Que esse podcast, esse canal cresça cada vez mais e tô à disposição de vocês para uma próxima. Não, e nem deu tempo, a gente tem que fazer uma parte 2 depois, porque somos compatriotas de arena, né? Eu trabalho numa arena SBT, você trabalhou em outra arena SBT. Você tá numa arena que deu certo, né? Exato. A gente tem que fazer Mas o meu arena não tem anão. Não tem umas mulheres muito bonitas, né? Também, que tinha, era bem legal. Tinha aquele twister, né? Que a Zena dava... Era legal. Você foi buscar, né, no arquivo, Lógico, né? o arquivo confidencial. Pois é. A gente tem que fazer uma partida de futebol de botão pra ele narrar. Tá bom, pronto. Beleza, tá marcado. Então. Valeu, gente. Só mais uma coisinha, gente, ó. Podcast é vida. Você que quer fazer seu podcast, faz no Voz e Conteúdo. Mete lá a hashtag Voz e Conteúdo e hashtag 3canteio também. Isso, então, se e inscreva venha no no canal. Tia Café também, Tem tomar uma brejinha, um cafezinho também café. que tem. Que não tem tanto café, mas tem bem mais breja. Breja é bem bom. Esse foi mais um Talk Show de Bolas. Um abraço, até mais e tchau. Tchau!